Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu nunca pensei que eu ia ter um podcast. Olá, galera, aqui é Adonias, o Marques. Eu não posso dizer que eu sou o editor preferido aqui nessa ocasião, porque eu tenho aqui um mestre que é o Thiago Miro, cara. Foi um dos caras que me inspirou. Mas a minha frase é a seguinte: eu não posso dizer que eu sou o cara que capinou o mato, porque teve outros antes de mim, muito antes de mim. Mas eu fui o cara que ajudou a terraplanar essa terra aí do podcast aí. Olá, eu sou o Thiago Miro e eu acho que eu já fui o responsável por matar uns 25 podcasts por aí, viu? Ai, caralho, velho. Eu quero ouvir isso agora também. Fiquei com medo agora. Daqui a pouco vai ter série na Netflix aí. É verdade, né? Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje a gente vai falar sobre podcast, né? Como a gente sempre fala de nostalgia aqui, então esse mundo do podcast, querendo ou não, já é um mundo um pouquinho antigo já, né? Então a gente vai falar um pouco, né, sobre os podcasts que a gente ouvia, como que a gente descobriu essa mídia, né, de podcast, né? Em qual época que a gente descobriu, quais podcasts a gente ouvia e assim por diante, né? A gente vai tentar resgatar um monte de memórias aqui relativas a esse mundo do podcast, né? E também vai desviar um monte da pauta, como a gente sempre faz aqui. Então, se ajeita aí na sua cadeira, pega o seu fone de ouvido e vamos lá pro episódio. Muito bem, vamos lá para nossa sessão de recadinhos, agradecimentos e tudo mais que a gente tem aqui todo o episódio, né? Então, primeiramente, gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá dando a sua reprodução lá no Spotify ou em outra plataforma. Eu sempre falo, pessoal, né, que quando a gente começou Perspectivas, eu não imaginava que a gente iria ter muito alcance, né? Que ia ter muita gente ouvindo. Coisa de vira-lata que a gente tem aqui. Mas, sinceramente, eu não esperava o número de reproduções que a gente tá tendo. Então, agradeço demais a você que tá ouvindo, seja no carro, seja lavando louça, limpando a casa, enfim, no lugar que você escuta, né? Então, muito obrigado mesmo por dar esse votinho de confiança pra gente. E pra ajudar a gente a crescer, eu peço que, novamente, eu sempre falo isso nos finaizinhos de episódio, mas compartilha algum episódio que você gostou, compartilha nas suas redes sociais, ajuda a gente a aparecer para mais pessoas, ajuda o Spotify a entender que a gente é relevante também e que deve aparecer para outras pessoas. Então, só compartilhando, fazendo algum comentário, interagindo com a gente lá no Spotify, já ajuda bastante, ou na plataforma que você escuta. E se também você tá ouvindo esse episódio, você tá ouvindo o podcast, né, tá seguindo o Perspectivas Adulteradas, dá uma olhadinha se você já votou na gente, você avaliou a gente lá no Spotify ou nas plataformas que você escuta, né? Vou reforçar bastante isso, mas verifica se você já avaliou a gente, se você deu ali as 5 estrelinhas. O mesmo preço, eu sempre falo isso aqui pro pessoal, o mesmo preço de você dar 5 estrelinhas e uma é o mesmo, então dê as 5 estrelinhas lá pra gente, ajuda o Perspectivas a continuar aparecendo pra mais gente nessa plataforma aí que você escuta, beleza? Em segundo lugar, né, segundamente aqui falando, tem que agradecer bastante a quem ajuda, né, financeiramente, né, tira ali mensalmente ali do seu rico dinheirinho uma quantidade pra ajudar a gente a continuar existindo, né, porque a gente sabe que vida adulta é pagar boleto, pagar um monte de coisa e com o podcast não é diferente, né? É um hobby que a gente leva aqui, mas que custa, né? Então, agradeço demais a vocês que estão ajudando, que é a Camila de Holanda Barbosa, lá de Sorocaba, o Wellington Alves, lá de Fortaleza, o Fernando Ineco, lá da Irlanda, né? Então, apoiadores internacionais. O Júlio Macoge, lá de Salto. O José Maria Santiago, nosso Psiski aqui. O Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão. E uma coisa bem interessante aqui, Anderson, eu vi que você tá divulgando um evento de skate. Então, se você, ouvinte, que escuta Perspectivas Adulteradas e tá aí por volta de Campo Mourão, eu sugiro vocês a irem prestigiar o terceiro Free Session Mix, espero estar pronunciando corretamente,
que é um evento de skates, né? Pelo que eu vi, na categoria menino, iniciante, amador, master e assim por diante. E convido vocês a participarem desse evento, prestigiar esse evento tão bacana que vai acontecer lá em Campo Mourão, na pista de skate do JK. Então, participem, ajudem, né? Esse esporte que é tão bacana, tão massa. Eu adoro assistir, principalmente na Olimpíada agora, né? Então, eu acho muito massa. Não consigo fazer, não tenho idade pra isso nenhuma. Não tenho idade, não tenho joelho, não tenho estrutura física e psicológica pra lidar com quedas de skate. Mas, se você tá por aí, é da região de Campo Mourão, ajude aí, prestigie o evento. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Tenho seguido aqui os posts do Calanguinho, então é muito massa. E por fim, temos que agradecer também a nossa Yara Hawk. Não participou desse episódio, mas tá sempre aqui com a gente. Yara, um grande abraço. E é isso, se você quiser participar dessa galerinha tão bacana aqui, tão bacana, né? Certas coisas denunciam muito a nossa idade, né? Mas se você quer participar dessa galera aqui que ajuda, né, o Perspectivas a acontecer, é super simples, basta acessar o endereço apoia.se/perspectivas adulteradas e lá você vai achar as faixas de valores que você pode contribuir. Desde R$1, R$5 até o infinito. Se você quiser ajudar com o infinito, é muito bacana. A gente continua esse podcast também, se você contribuir aí com o seu infinito. Então, até agora ninguém chegou muito perto desse infinito. Mas tudo bem. Se você quiser apoiar, estamos abertos aí a receber o seu rico dinheirinho, né, para ajudar a produzir esse podcast tão massa que é o Perspectivas Adulteradas. Também lembrando, se você não quer apoiar pelo Apoia-se, né? Se você não quer cadastrar cartão de crédito, emitir boleto, nem nada, pode também mandar um pix pra gente lá no perspectivasadulteradas@gmail.com. Lá também você pode cadastrar ali, se eu não me engano, eu não sei explicar muito bem como fazer isso, mas o Google ajuda, é super simples, pesquisa no Google ali ou pergunta pro ChatGPT como transformar o seu apoio unitário ali no Pix em um apoio recorrente. Então, ajuda a gente aí a continuar produzindo conteúdo. E um último recadinho, estamos chegando no final do ano, falta pouquinho tempo agora pra gente gravar o nosso episódio de Natal, né? Então vamos tentar também fazer um episódio especial de Natal. Se você tem uma ideia ou alguma coisa que você queira ouvir aqui a gente falando groselha, comenta lá no nosso Spotify ou manda mensagem direta lá pra gente no Instagram, pra gente poder agregar aqui a sua participação também aqui no episódio especial de Natal, beleza? Espero que vocês curtam esse episódio, a gente tentou resgatar um pouco da nostalgia podcastal, né? Podcastal, né? Como o pessoal fala, né? De quais foram os primeiros podcasts que vocês ouviram. Comenta também se vocês têm alguma lembrança relacionada a onde você estava quando você ouviu o seu primeiro episódio de podcast, se você lembra, né, disso. Enfim, espero que vocês curtam. Até o próximo episódio e até mais, pessoal. Falou! Então, os senhores, acho que nenhum dos dois participou aqui, né, nenhuma vez, então eu quero pedir pra vocês, antes da gente começar, né, o nosso episódio aqui, que vocês se apresentem aí, falem, né, de onde vocês são, o que vocês fazem, antes da gente partir aqui pra nossa conversa. Vai lá, Donias. Eu sou, primeiro de tudo, eu sou ouvinte de podcast desde 2012, que eu entrei a mídia podcast, depois eu comecei a editar podcast, primeiro me apaixonei. Eu vi uma vez uma frase dizendo que o bichinho do podcast, quando ele pica a gente, não tem mais como, né? Aquele vírus ali já te ficou, é pro fim da vida. E aí depois eu comecei a criar podcast, porque eu sempre gostei desse negócio de me expressar. Criei alguns podcasts, uns deram certos, outros deram certos, mas por questões pessoais não deram mais. Depois eu comecei a editar, aí até hoje já editei pra vários podcasts, PeeWeeCast, editei PeeWeeCast, 2 na Lona, que infelizmente terminou por conta do falecimento de um dos integrantes.
Mas já editei pro Thiago Miro, não sei se o Thiago Miro lembra, mas já editei pro Thiago Miro. Inclusive, ele já me deu muitas dicas, já me ajudou demais, já me puxou a orelha, já me deu bronca. Cara, eu levo isso até hoje. E conheci muita gente boa no meio do podcast, muita gente também que tinha ideias erradas acerca de muitas coisas. Mas é isso, é a vida. E o podcast, eu posso dizer que hoje é aquilo que me fez trazer o sustento à minha família. Eu sou casado, tenho uma filha e eu vivo de edição, cara. Basicamente, edição de podcast. Virou o meu trabalho. Hoje eu posso dizer que eu sou editor de podcast depois de vários podcasts aceitados. Legal. Eu poderia fazer as palavras do Adonias minhas também, porque eu ouço o podcast, eu comecei a ouvir lá em 2009 e eu tive também essa mesma jornada de me apaixonar pela mídia, de ter a ideia de produzir meu próprio, e isso me deu experiência de edição o suficiente para eu poder começar a trabalhar também nessa área. E assim como a Adonias, eu também tenho uma filha, sou casado e sustento minha família com a edição de podcasts. E eu sou daqui de Pernambuco, eu moro em Moreno, no município de Moreno hoje em dia, e posso me dizer que eu estou muito satisfeito com a minha profissão. E é muito louco, porque eu estudava Química Industrial quando eu conheci a mídia podcast e eu nunca imaginava trabalhar com isso. E é interessante que isso me dá uma ideia que, por exemplo, minha filha provavelmente vai trabalhar com alguma profissão que não existe hoje em dia ainda. Essa é uma parada que eu vivo me perguntando também, cara, porque que nem hoje eu trabalho com TI, com inteligência artificial, essas coisas, só que, cara, se eu fosse voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a ouvir podcast, cara, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com isso, sabe? Então, isso que você tá falando é muito verdade, velho, sabe? Não tem como a gente ter noção, né, do que vai ser daqui pra frente, né, cara? E você falou que você mora também, você mora em Morenos, no Pernambuco, certo? Moreno, fica a 30 quilômetros de Recife. É perto de você, ou Adonias? Cara, Moreno... daqui pro Recife é 1 hora, mais ou menos, de viagem. Tô na Mata Sul de Pernambuco. Moreno fica depois de Recife, Thiago, eu não lembro direito onde é que é da região metropolitana, né? Fica junto de Jaboatão. Pronto, então é isso. 1 hora e meia daqui pra Moreno, mais ou menos isso. Na época que eu conheci o Thiago, olha que interessante, ele falou que ele hoje é casado, tem uma filha. Eu também não era casado, não tinha filha. O Thiago gentilmente me hospedou na casa dele. Foi aí quando eu conheci o Thiago Miro, eu fui pra assistir o primeiro filme da última trilogia do Star Wars, né? Que foi o Despertar da Força. E, isso. Cara, eu amei o filme. Eu gosto do filme até hoje. Se bem que depois desandou um pouco, né? A saga Star Wars. Mas... E o Thiago Miro, ele também não era casado, né, Thiago? Ele tava... Nossa, já tinha... Era outra vida. Ele tava começando... Não começando, mas ele tava naquele negócio de se descobrir e galgando, né, Thiago? Sim. Não, a gente levar pra aquela época tudo antes da pandemia é uma vida completamente diferente. Completamente. A pandemia, ela deu um break, assim, em termos de tempo, que é literalmente outra vida, cara, sabe? É tanto uma desregulagem na noção de tempo da gente, que recentemente eu tava conversando com um pessoal também de podcast, e a gente tava falando sobre um caso que teve da morte do Silmar, que era host do SciCast. E eu conversando com o pessoal, foi o quê? Uns 4 anos que aconteceu? Ele, não, Thiago, foi antes da pandemia. Aí quando eu fui olhar na internet, foi em 2017. Nossa, estourou 8 anos já. Sim. E cara, eu tava conversando com o Léo Lopes esse tempo atrás sobre isso também. Daí a gente tava tendo esse mesmo lance, né? Mas muito tempo, né? Faz um belo tempo isso, sabe? Caramba, né, mano? Mas, e aí? Vocês lembram qual foi o primeiro podcast ou qual foi o primeiro episódio que vocês tiveram contato com essa mídia? Eu lembro demais. Não, eu lembro demais, porque eu tenho um grandíssimo amigo meu, grandíssimo mesmo, de Ângeles, que ele mora aqui num bairro de Recife, e a gente se via frequentemente todo dia, praticamente, que a gente estudava em escolas vizinhas, né? E ele se passou muito tempo, meses falando. Ele me contava as histórias que ele ouvia no Nerdcast. Caraca, que legal. E ficava tentando despertar o meu interesse. Vai, ouve. E eu sempre relutante, né? Principalmente porque na época tinha muito aquele discurso do rádio na internet, né? É verdade, né? É o jeito mais fácil, né, de explicar, né, o que era, né? Rádio na internet nunca foi algo interessante, né? E aí, um dia, eu entreguei um pendrive pra ele e falei, olha, grava aí alguns e me manda. E aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro que o primeiro que eu vi que ele me recomendou tinha sido um episódio de carnaval deles, assim, muito antigo. E eu me apaixonei, cara. Eu comecei a maratonar todos, e daí eu conheci o Rapadura Cast,
Nerdcast, né, ouvindo o próprio Nerdcast, teve uma participação do Jurandir, eu descobri que existiam outros. E aí chegou uma época que eu devia ter 200 podcasts assinados no meu agregador na época, e eu ouvia 24 horas por dia na época, somente numa época em que eu saía de casa de manhã para ir pro Cefet, eu estudava em outro colégio à tarde e trabalhava à noite, então era podcast 24 horas na minha vida no deslocamento. Sim, caraca, velho. Cara, o primeiro que eu escutei, eu não lembro qual foi o primeiro episódio, mas o primeiro podcast que eu tive contato foi o Rapadura, cara. Foi o Rapadura Cast. Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de tudo que envolve o audiovisual. E aí eu escutei o Rapadura Cast, o que foi incrível, porque eu tava pesquisando, eu não lembro direito o que eu tava pesquisando. Foi um assunto, aí eu descobri o Rapadura. E foi um episódio que eles falavam sobre Bruce Lee. Acho que foi sobre o Bruce Lee que eu tava. Foi um episódio que eles falaram sobre Bruce Lee. Cara, que é isso? Eu escutei, cara, eu disse, que maravilhoso isso aqui. Que é maravilhoso, eu posso escutar isso aqui a hora que eu quiser. E aí, o Rapadura Cast se tornou o podcast, meu podcast queridinho. Eu só escutava o Rapadura. Eu não sabia que existiam outros podcasts. Mas aí, pesquisando novamente sobre Bruce Lee, eu tava naquela onda de pesquisar sobre Bruce Lee, sabe? Eu tenho essas coisas. Às vezes eu pesquiso sobre um assunto, aí eu vou tentando buscar de vários conteúdos sobre aquele assunto, de várias pessoas sobre aquele assunto. Aí eu descobri o que, pra mim, infelizmente, é um podcast que acabou, mas é o meu podcast preferido até hoje. De vez em quando eu reescuto ele, que é o Azila Cast, cara. O Azila Cast. Eles tinham o Cordão, que é o melhor podcast das galáxias, né? E, cara, é um tom de humor cearense. Sabe o tom de humor cearense? Que só o cearense tem, entendeu? Que, assim, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Teve um momento também da minha trajetória ouvindo podcast que eu descobri o Azila Cast. E eu lembro, acho que foi com o episódio 5 da Azila Cast que eu quero fazer isso também. Aí, justamente, o Azila Cast foi o podcast que me fez querer fazer podcast. Porque a partir dali eu disse, cara, eu acho que eu posso juntar uma galera aqui. Porque eram amigos, o Azila Cast eram amigos de infância, né? O Rapadura, se eu não me engano, eles se conheceram na faculdade, né, Thiago Miro? Eu não sei dizer. Se eu não me engano é isso, né? Eu posso estar errado. Mas o PH, né, que é o PH Santos, que fazia parte do Rapadura na época, junto com o Jurandir, eles se conheceram na faculdade, e o Azila, o canal, na verdade, Rapadura Cast, o site, era um projeto de faculdade. E aí depois eles fizeram Olha aí, que legal. O podcast. O podcast. Então foi esse. Foi o primeiro podcast que eu escutei, foi o Azila. Aí depois o Rapadura. Depois eu conheci o Azila. Aí eu fui conhecendo os outros. Pauta Livre News, foi um podcast que também já não existe mais. Tem ele na internet, mas não tem novos episódios. E outros aí. É interessante que o Nerdcast e o Rapadura, eles começaram com pouco espaçamento de tempo. Os dois começaram juntos em 2006. E assim, você tem alguns podcasts que já existiam em 2004 e 2005, mas são esses dois mesmo que foram os grandes bastiões da mídia, né? E seguem ativos até hoje em dia, né? Eu acho que muito pela questão de que eles, né, Thiago Miro, eles foram os dois podcasts que eles, como é que eu posso dizer, instituíram o formato de fazer podcast. Que é, por exemplo, o Azila Cast é aquele formato de você se apresentar, falar uma frase, etc. O Rapadura também. Então, eles são muito lembrados na mente das pessoas, e até hoje, né, com os méritos dos dois, porque eles formaram aquele formato que hoje a gente conhece. Tem outros formatos hoje em dia, mas o básico do que é o podcast no Brasil, acho que foram esses dois. Com certeza mesmo. E é engraçado, né, esse lance que o Thiago falou, né, comigo também foi mais ou menos na mesma pegada, porque, cara, eu não fazia, até 2010 mais ou menos também, eu não fazia ideia do que era podcast, nem sabia que isso existia, tá ligado? E teve um amigo meu que ele fez parte aqui do Perspectivas, né, desde o começo, lá quando a gente montou, né, e eu lembro muito que ele veio com um pendrivezinho também nessa mesma pegada, falou, olha, cara, tem um negócio aqui da hora pra caramba, os caras falam sobre vários assuntos, assim, de história, cultura pop e assim por diante, é tipo um programa de rádio, né, que é o que o pessoal vende, né. E, cara, eu lembro que daí eu tinha lá aquele MP3, né, na época, né, que parecia um pendrivezinho, né? Sim. E, cara, aí ele salvou alguns pra mim também, né? E aí o primeiro que eu lembro de ter ouvido foi o do episódio de Cruzadas, do Nerdcast. E eu sou fissurado nessa parada de história, essas coisas, né? E, cara, quando eu terminei de ouvir, falei, tá que pariu, cara, que negócio da hora. Pô. E era uma parada que, meu, depois que eu fui pesquisando um pouco mais, né? Fui tentando descobrir um pouco mais sobre o que era
pra mídia, acho que o que pegava muito era o lance de ter gente falando sobre temas variados, né? De forma, assim, descontraída, sabe? Então, é uma parada que me pegou muito por conta disso, assim, do gostar de podcast, né? A gente acaba se identificando por serem pessoas com uma idade próxima à nossa, com gostos similares. Eu acho que isso é um dos segredos de que, hoje em dia, influencers fazem muito mais sucesso do que uma protagonista da novela hoje em dia. Sim. No sentido de você confiar na palavra daquela pessoa. Porque você pega independente do que você goste, mas um influencer daquela área, você vai se identificar mais do que simplesmente uma pessoa famosa, genérica, falar sobre aquilo. E é o que você falou, cara, que isso faz muito sentido, que é o lance, às vezes, de você criar meio que um laço de proximidade com aquela pessoa, mesmo que você não conheça essa pessoa assim, de forma próxima, né? Parece que a pessoa realmente você tá no círculo da conversa ali, né? Quando ela tá acontecendo, né? E tem aquela questão que o podcast brasileiro, uma das diferenças do podcast brasileiro para o americano, é aquela questão do cuidado com a produção em si, né? A edição, colocar verdade, uma edição, uma trilha, uma coisa. E o que você tava falando, que às vezes tem pessoas falando sobre assuntos diversos, mas também tem um cuidado em trazer o assunto com credibilidade, cara. Olha o exemplo aí eu esqueci o nome agora, oh meu Deus, me ajudem aí, que inclusive do podcast saiu o documentário sobre... agora eu esqueci, do Anticast, era do Anticast. Projeto Humanos, Ivan Mizanzuki. Aí teve saiu o documentário pela Globoplay, não foi do caso lá? Sim, do caso Evandro. Então, saiu de um podcast, cara. Lógico, ele já era um jornalista e tal, mas como a mídia podcast, ela faz com que você tenha acesso a coisas que antes era um pouco difícil de você ter, e faz com que você tenha aquela ideia de, cara, eu também posso criar isso. Com um pouco de cuidado, com credibilidade, fazendo a coisa legal, eu também posso fazer isso aí, eu também posso me expressar, dar a minha opinião. Não, isso é legal, que é, como eu falei, né? Essa sensação de proximidade, principalmente, né? Que você tem ali, né? Ouvindo o podcast, e ela, pelo menos pra mim, assim, lá no início, quando eu ouvia, eu tinha a impressão que era uma coisa muito inacessível em termos de criação, pelo menos pra mim, no início, né? Pra vocês, como que foi, assim? Vocês pensavam desde o início em montar alguma coisa? Ou isso foi surgindo com o tempo? Bom, na época eu já era meio rato de computador, sabe? De montar meu próprio computador, desmontar, consertar quando precisava. Então, enquanto eu ouvia podcast, digamos assim, imaginar como era a produção daquilo não era um mistério, né? Então, na parte em si mesmo, de gravar e editar, eu tive aquela curva de aprendizagem. Se eu pego minha primeira edição pra segunda edição, é completamente diferente. Meu primeiro podcast lançado em 2011, eu gravei com meu colega de Ângeles e eu botei eu do lado esquerdo, ele do lado direito. Ou seja, uma pessoa que eu via com um fone só no ônibus, só ia ouvir uma pessoa falando. Caraca, velho. Foi horrível. E no período entre o primeiro e o segundo episódio, eu aprendi a misturar as faixas, sabe? Sim. Mas acabou não sendo um mistério, sabe? Eu testei vários softwares de edição, acabei me adaptando melhor com o Adobe Audition, o qual eu uso até hoje, e com o tempo só melhorando os microfones mesmo. O processo mesmo de gravar o podcast, a parte de hardware, é muito simples, né? Não tem mistério. E aí você vai ao longo do tempo, você vai só melhorando o seu hardware, né? Aí, mas a parte de gravar, a parte de editar e tal, é isso que o Thiago Miro falou. Também é do mesmo jeito que foi comigo. Eu também sempre gostei de editar, de mexer com o computador. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época que teve um boom daqueles vídeos que a galera pegava os animes, aí colocava a música que gostava no anime, aí fazia a edição no Movie Maker. Sim. O grande Movie Maker lá do XP. Senhora. Aí eu entrei nessa também na época. Lá em 2005, por aí. Entrei nessa, eu sempre gostei disso. Quando eu descobri o podcast e vi que o que me fez entender que o podcast era algo simples de fazer, embora ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse negócio de fazer com mais cuidado, com mais carinho, afinando mais. Mas foi quando eu peguei, e eu tenho esse livro até hoje, é o livro Reflexões sobre o Podcast. É um livro muito bom, tem até o audiobook dele lá no Radiofobia. E na capa dele, a capa é muito sugestiva, porque a capa dele é uma fita, aquela fita cassete, e a fita da fita, né, a parte da fita que fica gravada, toda a informação, ela forma o nome podcast. E aí dizia que aquilo é sugestivo porque
o podcast em si, basicamente, é a brincadeira que a gente fazia anos 80, começo dos anos 90 de pegar a fita cassete, botar lá no gravador e gravar as músicas que a gente queria da faixa, ou então gravar a gente falando. Sim. E eu disse, cara, então dá pra fazer isso. E aí foi mais ou menos isso aí, como o Thiago Miro falou. E aí, programas, Thiago Miro, ele se adaptou ao Audition. Eu consigo mexer no Audition, mas eu me adaptei a um programa que um amigo meu me ensinou a mexer nele antes mesmo de eu conhecer o podcast. Eu mexia nesse programa pra fazer a rádio escolar aqui da escola que eu estudava. Aí eu gravava a rádio escolar, editava nesse programa e colocava. Quando eu conheci o podcast, eu comecei a usar esse programa pra editar podcast e é o que eu uso até hoje. É o Samplitude. Nossa, isso é pouquíssimo usado mesmo. É, pouquíssimo. Ele é tão pouco que eu acho que é a única pessoa que eu conheço agora que usa. Hoje ele tem a nova versão, eu uso a versão ainda que é o Samplitude 11.5, cara. Eu uso ele até hoje, entendeu? Mas com relação a assunto, por exemplo, de... Putz, eu vou... Pra além da parte técnica, né, que a gente tá falando, né, de pensar, eu vou montar meu primeiro podcast e eu vou falar sobre isso aqui. Como que foi pra vocês, assim? Qual que foi a ideia inicial? Na época era muito padrão. Como o podcast mais ouvido era um podcast de assuntos variados, Nerdcast, todo mundo criava na época podcast aleatório, pô. Então, eu acabei fazendo o TelhaCast dessa forma também. A gente teve episódios falando sobre piadas e episódios falando sobre suicídio. Verdade, eu lembro disso. Era um nível de variedade muito grande, né? Eu gostava e tal, mas é claro que com a cabeça de hoje eu ia querer uma temática muito mais focada, muito mais nichada. Como eu cheguei, teve uma época que eu tive uma ideia que eu gostava, eu sou muito fã de heavy metal e eu gosto muito de analisar letras, né? Tentar ver o que é que o autor quis passar com elas. Eu falei, putz, eu vou fazer um podcast sobre metal explicando as músicas. E aí eu tive a ideia para 4 roteiros. Aí, enquanto eu tava idealizando, aí eu fiz os 4 roteiros, gravei, publiquei e nunca mais fiz nada. Porque a minha ideia foi pra 4 roteiros mesmo, depois não pensei mais em nada. Eu tava vendo no teu site hoje, o Mundo Podcast, que inclusive foi um dos sites que me ajudou muito, é o site do Thiago Miro, que é o Mundo Podcast, cara. Me ajudou muito, né, nessa parte de desenvolver, edição e tal, saber como é que coloca o feed, que hoje é muito fácil, a galera que tá escutando aqui, hoje é fácil. Você edita, você coloca lá no Spotify, na época a gente... É super rápido, né? Na época a gente tinha que fazer o feed à mão, meu amigo, colocar tudo à mão, fazer cada episódio, demorava demais. E é o que eu tava vendo isso hoje, Thiago, você fez um falando sobre banda de heavy metal, eu tava vendo isso hoje lá eu fui vasculhar a internet pra ter aquela nostalgia dos tempos, e eu vi que tinha lá um podcast sobre heavy metal. Caraca, que legal. A gente aqui no Perspectivas foi muito disso também, né? Porque, como eu falei, né? Eu fui pensar em montar um podcast depois de, sei lá, 10 anos ouvindo o podcast dos outros, assim, sabe? Então, foi uma parada que a gente tava conversando um dia também, assim, de forma aleatória no WhatsApp, né? E aí um dos caras tava pedindo sugestão de podcast novo pra ouvir, né? Porque, cara, chega num ponto que você já tá ouvindo de tudo ali, você fica com aquela preguiça de procurar coisa nova, né? Aí, um desses amigos nossos, ele deu a ideia, falou, pô, por que a gente não monta, né, o nosso podcast, né? E, cara, foi uma parada que me deu um estalo que eu falei, putz, é verdade, né? Por que nunca a gente tinha pensado nisso, né? De, sei lá, montar, sei lá, falar bobagem, né? Como a maioria, né, dos podcasts são, né, de temas variados, por que a gente também não monta alguma coisa, né? De juntar os amigos da antiga pra trocar ideia, né? E aí foi da onde surgiu, né? A ideia de trazer aqui criar Perspectivas pra falar de coisa antiga, né? No meu lado foi... Eu não parti muito pra assuntos variados. Eu entrei mais na área de filme e séries mesmo. Aí eu tive o Mistura Cast. Legal. Eu tive um outro projeto aí, o Thiago Miro vai lembrar, com outra pessoa que não foi muito bem aceita no meio podcast por causa das opiniões contraditórias dessa pessoa. Opiniões não muito legais, que chamava AlphaCast. Começou até legal o podcast. E aí, por algumas questões, não deu muito certo, porque o podcast também é aquela, né? Tem espaço para opiniões e tem espaço para todo mundo. Você só não pode ser
vou dizer que é uma pessoa babaca. Pode ser um cara... Eu tive a época também de criar um podcast que meio que eu acabei me queimando bastante, a época dos comentadores, né? Que não sei se vocês chegaram a conhecer, era um podcast feito como uma crítica de podcast, sabe? Já que eu tinha um site totalmente voltado à produção de podcasts, ter colunas falando sobre outros podcasts era interessante. A gente fez um podcast sobre isso. Só que eu acabei atraindo muito mais inimizades, tive mais malefícios do que benefícios como resultado, né? Porque às vezes não é todo mundo que leva a crítica de um jeito positivo, né, ali, né? Então, é natural, eu acho, esse tipo de reação, né? No caso do Thiago, ele fez com a boa intenção de realmente analisar o podcast, mas não como ser o cara chato que vai dizer que todo mundo é ruim. Não, pra galera ter um norte ali, né, de como seguir o podcast. Cara, no meu caso, assim, não vou citar nome, mas no meu caso, foi o caso do cara fazer piada com Tragédia de Brumadinho, cara. Cara, assim, aí não, né? foi uma coisa assim, escrota mesmo, chata mesmo. Mas enfim, você vai aprendendo. Depois disso, quis mais fazer sociedade com ninguém. E comecei só a ficar na parte de edição, sabe? Nunca mais eu fiz podcast, só na parte de edição. Faço as minhas lives de vez em quando, umas livezinhas aí, mas onde eu me encontro mesmo é por trás das câmeras, vamos dizer assim, dos microfones, que é na edição. Sim, caraca. E é legal, cara, porque eu lembro bem, né, dessa questão, né, de começar a produzir, né, de fazer ali a gravação, né, planejar, né, primeiro, né, como que ia ser a gravação do primeiro episódio, de criar, né, a estrutura do podcast, né, e eu lembro, a minha preocupação era como que isso ia reverberar depois, né, qual que ia ser a opinião da galera com relação a esse primeiro episódio, né, sobre o que seria ali o podcast, né, porque basicamente a gente nasceu com essa ideia de falar sobre nostalgia, já falar de coisa antiga, né, então a preocupação era justamente isso, né, o que a galera vai achar, será que o pessoal vai gostar? Vocês também tiveram esse tipo de coisa no começo, lá quando vocês estavam planejando ali os primeiros episódios, ou começando a criar o primeiro podcast? Eu gostava na época, eu lia cada comentário, eu enviava para outros podcasts para ouvir a opinião deles, sabe? No final, eu nem lembro se outra galera ouvia e tal, porque foi em 2011, realmente não tenho tanta lembrança disso na época, mas sem saber a opinião da galera e saber se estavam gostando era importante. E isso guia, quem disser que não liga pra isso, eu acho que tá mentindo. Até porque porque assim, cara, o podcast, a galera tem muito, a gente é fã de muitas pessoas ao longo da vida, né? A gente tem ídolos, fãs, ídolos, na verdade, não é a gente, né? A gente tem ídolos. E o meio podcast criou ídolos, vamos dizer assim. E aí quem são? Sim. O Nerdcast, Rapadura Cast, essa galera que já tá experimentada no podcast, entendeu? E, cara, você receber dessa galera um aval, dizer assim, cara, teu podcast é legal, entendeu? E mais do que isso também, às vezes eles chegarem pra você e, você só tem que melhorar nisso, naquilo. Isso prova que ele não só viu o podcast, ele escutou o podcast, ele não só viu a capa, ele escutou e ele teve essa habilidade de chegar pra você e te dar uma dica, porque ele quer que você cresça. E principalmente porque você pediu a opinião, né? Isso. Então, cara, então, tá aí minha opinião. Exatamente, né? Ele poderia, essa galera poderia simplesmente não ligar. Eu vou esquecer disso. Mas não. O Thiago Miro hoje, por exemplo, eu creio que ele falou, começou como fã do Nerdcast. Hoje ele edita, cara, Nerdcast, né, Thiago Miro? Você edita lá. Isso foi muito surreal, né? Essa trajetória aí se mistura um pouco com a história do meu site, né? No Mundo Podcast, que ele teve um período no tempo ali de 2013 a 2018 como a referência em podcast no Brasil, porque não existia material sobre produção de podcast em português. Aí eu criei o Telecast em 2011, e aí aquela leva de podcast de 2010 a 2012, o pessoal ia criando e tendo as dúvidas sobre como fazer um feed, por exemplo, que na época era difícil de se fazer, ainda mais a galera que estava usando sites gratuitos tinha que fazer o feed na mão. E eu fazia dessa forma. Então o pessoal sempre vinha muito no privado perguntar como tinha feito. Eu já tinha bloco de nota com respostas prontas, salvas. E eu pensei, poxa, eu poderia publicar isso de alguma forma, né? Transformar em tutoriais. E eu comecei a criar tutoriais num nível de detalhamento assim, eu quero que uma pessoa que não saiba nada consiga ler esse post e fazer o feed sem precisar da
da ajuda de ninguém. Então, todo o material sobre podcast que eu fiz, ele sempre aparecia no topo do Google. O pessoal, criar podcast, criar feed, onde eu hospedo, como hospedo, sempre caía no meu site. Tanto é que foi interessante que o maior pico de acesso que eu já tive na vida no site foi a primeira vez que o Jornal Nacional falou sobre podcast, que a Globo ia ter um podcast. Nesse momento, as pessoas foram correndo pro Google para querer saber o que é podcast. E caíam no meu site, no meu post explicando o que era. Assim, o pico de acesso foi absurdo. Eu que tinha 1.000 views num dia, tava com 18 mil pessoas ao mesmo tempo no site, sabe? Caraca, assim, na hora. E eu acompanhando pelo Google Analytics, né? Olhando na hora. E, então, tanto esse conteúdo sobre criação de podcast, como eu já com, 200 podcasts publicados, porque eu tive a época do Telecast, eu tive a época do Podema, que eram... As pessoas me enviavam textos que elas gostavam, poemas, contos, o que forem, declamando, e eu sonorizava, né? Audiodramatizava para publicar. E então, na época também, quem era uma referência em podcast na época era o Léo Lopes, em produção de podcast, que tinha, e ainda tem o Alotênica, né? Hoje é curso de podcast. Sim. E ele queria criar um livro sobre produção de podcast, que era o curso de podcast que tem, né? E aí, ele me pediu para fazer a parte técnica do livro, criar os prints, fazer os textos técnicos e tal. E aí eu fiz, e nessa forma começou a parceria da gente. Isso foi em 2014, se eu me lembro bem. Em 2015, eu comecei a editar junto com o Léo alguns podcasts mais desconhecidos que estavam começando na época, até que em 2015 ele me deu a oportunidade de fazer uma parte da edição do Nerdcast. E aí isso eu lembro muito bem, que foi o episódio em que tem o Marco Gomes e a esposa dele falando quando eles viajaram pro Oriente Médio para fazer um turismo, não sei como falar desse tipo de turismo que se faz na Síria na época que o Estado Islâmico estava dominando o país, né? Tipo turismo de guerra, né? Como se fosse assim, isso, E o episódio 500 é alguma coisa, eu não lembro o número exato. É um episódio, acho que ele quase foi sequestrado no Chile, alguma coisa assim, não foi? Não, no Chile não, na Síria. Ele chegou na fronteira do Iraque com a Síria e tinha o risco deles serem sequestrados lá na época, né? Sim. E aí aquilo me bateu de um jeito, caramba, como o mundo dá volta, viu? E aí desde então eu editei todos os Nerdcasts até hoje, né? Eu não edito ele completo, eu faço sempre o primeiro corte, e aí depois ele vai pra outro irmão, pro Jeff, pro Léo e tal, mas o primeiro corte passa por mim até hoje, e eu me sinto bem realizado com isso. Cara, é uma parada muito doida, velho. Cara, eu posso dizer que eu vi um dos momentos de Thiago Miro feliz editando o Nerdcast, que eu me lembro muito bem que ele me hospedou na casa dele, na época, ele foi me mostrar uma edição que ele tava fazendo do Nerdcast. Eu me lembro muito bem disso, ele fazendo uma edição do Nerdcast e feliz e me mostrando isso. Então você vê como esse mundo do podcast é, né, cara? É uma das coisas que eu gosto do podcast, ele conecta as pessoas. Cara, isso é tão louco, porque eu lembro, por exemplo, quando eu já conhecia podcast, mas no começo de 2011, quando eu ainda estudava Química, eu fiz um congresso pro Mato Grosso do Sul, lá em Cuiabá, e eu conheci lá pessoas do Brasil inteiro, né? E era muito estranho, cara, assim, sabe? Porque eu lembro que eu conheci umas meninas de Roraima, e o sotaque e a velocidade com que elas falavam era muito chocante pra mim, porque a gente nordestino, a gente fala mais devagar e tal, e elas falavam muito rápido. Eu tinha que ficar prestando muita atenção pra compreender, sabe? Mas, com o passar dos anos ouvindo podcast, nenhum sotaque mais brasileiro é estranho pra mim. Eu converso com o pessoal do Rio Grande do Sul e eles estão lá falando bate, e pra mim é completamente natural, sabe? Nada foi estranho. E isso acaba me afetando de forma que, por exemplo, nós aqui no Nordeste, nós costumamos falar assim, eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de Diego. E, às vezes, eu me pego falando, eu vou na casa do Diego.
grego, sabe? E aí as pessoas daqui acham Começa a isso achar estranho, né? porque eu converso diariamente tanto com pessoas do Sudeste que eu absorvo, não tem como. É verdade. Não, e a questão também de editar, né, cara? Você tá tendo contato Também, com aquilo ali exatamente, o tempo todo, né, mano? Não, então, agora já são 10 anos editando um podcast de cariocas. Então, o sotaque carioca é completamente natural, sabe, pra mim. É a mesma coisa que eu digo, por exemplo, com os meninos do... Eu passei muito tempo editando o Piuí Cast, né? O canal do Piuí, e agora o podcast deles não é mais em áudio no Spotify, eles têm um podcast no YouTube, que eu creio que vai ser um dos temas aqui, né? Mesa Cast, que a gente chama. Mas, realmente, não, quando eu escuto hoje, na época, no começo era bem estranho pra mim o sotaque gaúcho, mas agora não me é mais. Como também o sotaque cearense. Outro dia eu fui gravar com os meninos do Incontroverso, eu soltei um macho, e assim, o pernambucano não tem muito essa coisa do macho, da expressão macho que o cearense tem, entendeu? É. Mas você vai pegando essas coisas do sotaque, né? Com quem você vai convivendo, escutando. Tal. Sim. Cara, isso é legal porque eu também eu tô muito nessa questão de ouvir, né? Então, como eu conheci o Incontroverso, tudo, pra mim era diferente do início, né? Tava ouvindo um podcast pessoal lá do Nordeste, né? Lá de Fortaleza. E aí eu descobri um outro podcast que daí é de uma galera do Sul, que é mais focado em cinema, que é o pessoal do Sábado 14 também, que eles são dois, acho que são, não sei se são catarinenses ou do Rio Grande do Sul. E também é um sotaque diferente. E, cara, é muito legal isso, né? Esse tipo de contato, né? Com essa questão dos sotaques, né? Ter essa diferença, né? Hoje em dia tá bem natural, mas lá pra 2013, 2014, rolava muita xenofobia, inclusive, com o Rapadura Cast, né? Porque Caraca, 90% do podcast era nordestino e tinha o Maurício Saldanha, que era gaúcho, né? Uhum. Então, tinha o sotaque do PH e do Girandi, foi muito massacrado na época. Exato, foi mesmo. Caraca, eu me lembro mano. que alguns podcasts, teve uma época que tava tendo muito disso no Facebook, da galera com essa questão de xenofobia, e teve alguns podcasts que gravaram sobre isso, né, repudiando isso, e um podcast, cara, que tinha muito essa coisa de mistura de sotaques, era o Pauta Livre News, porque o Pauta Livre News tinha um baiano, tinha um cearense, inclusive eles têm um dos episódios deles, que é um dos episódios que eu considero um dos melhores episódios da podosfera, eles falando sobre o nordestino, que eles falam sobre a expressão do aí dentro, que aí tem o PH, cara, esse episódio é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Cara, eu gostava muito, eu gostava muito porque, pra mim, tem duas pessoas na podosfera que não fazem mais podcast, né, que um era o PH e o outro era o Renato Pinto do extinto Nosso Cast, que são duas pessoas tão naturalmente engraçadas que a pessoa chega e fala, oi, eu começo a rir, é impressionante. Mas tem muito isso também, né? Tem episódios, tem programas que é justamente isso, né? Às vezes o assunto ele pode ser um assunto banal, mas a forma, né, de conduzir, a forma do host, né, seguir com isso aí, cara, que deixa a identidade do programa única ali, né, e diferente, né? Sim. Acho que foi isso que popularizou também o podcast. Que é a questão, por exemplo, de falar às vezes de assuntos sérios, mas tem aquela pitada do humor ali. Coisa que muitas vezes na televisão não tem isso. Verdade. No podcast não. Na verdade é uma coisa mais engessada, né? No podcast tem essa. Por exemplo, sei lá, você vai falar sobre... Que nem eu dei o exemplo, né, do episódio de Cruzadas mesmo, né? Que é o que me pegou ali do Nerdcast. Cara, você via, sei lá, você vai ver um documentário do Discovery ou, sei lá, do History, alguma coisa assim. É uma coisa muito engessadinha, muito técnica, muito acadêmica, né? E aí você vê uma galera conversando sobre isso de um jeito totalmente esculachado, né? Por assim dizer, né? Cara, é muito legal, porque ajuda a fixar o conteúdo e fazer você ter interesse pra pesquisar um pouco mais, né? Sei lá, se aprofundar um pouco mais, né? Você pega aquele antigo Nerdcast sobre a independência do Brasil, que eles falam sobre o dia do fico do Dom Pedro I, que eles inventam o apelido do Pedrinho Mão de Martelo. Pedrinho Mão de Martelo. Aquilo vira uma imagem na sua cabeça que você não esquece mais como rolou
rolou a independência do Brasil, sabe? É muito legal essa forma de contar a história. Não, e é legal, cara. Não, é uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, do Azila, cara. O Azila, por exemplo, desde assuntos sérios até assuntos nada a ver. Cara, tem um episódio do Azila que eu acho um dos melhores episódios já feitos deles, que eles pegam o Chapolin e eles constroem uma mitologia própria para o Chapolin, cara. Olha isso. Como o Chapolin surgiu, como é que ele conseguiu a marreta biônica. Aí eles ligam o Chapolin ao Thor, cara. Olha que coisa, eles ligam o Chapolin ao Thor. Cara, é maravilhoso esse episódio. É maravilhoso, cara. É muito agora eu fiquei curioso, porque eu não sei na onde, agora eu não lembro qual podcast que eu tava ouvindo, que eles estavam falando alguma coisa relativa ao Chapolin e eles traduziram o que seria a marreta biônica, cara. E, cara, o nome fica incrível, cara, que é o Bionic Sledgehammer, sabe? Putz, eu só não lembro da onde, cara, que veio isso. De qual foi o episódio que foi que eu tava ouvindo que eles estavam fazendo esse esquema também, né? De fazer esses crossovers, assim, sabe? O AzilaCast tem o episódio 5 lá, que é o Profissão Desempregado. E eles vão contar histórias de entrevistas de emprego, histórias de trabalho. Cara, tem uma hora que um dos participantes lá conta a história de que ele foi fazer uma entrevista de emprego, só que a entrevistadora era muito bonita e ele se quebrou porque ele não conseguia, né? De nervoso. O cara não consegue responder, né? Parece o Raj, né? Do Big Bang. Eu ri tanto, cara, que é tão maravilhoso. Eu acho que era o Manel, né? Porque o Manel era maravilhoso, cara. O Manel era muito bom, cara. Ele mesmo. Tem uma entrevista que ele vai fazer que ele fica dançando Michael Jackson no meio da... Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Podcast é maravilhoso. Tem um episódio do Pauta Livre News, cara, que eu me lembrei agora, que eles pegam assim, a dinâmica é o seguinte, eles pegam, cada um diz um poder, e aí os outros eles vão falando, mas você só pode usar o poder de tal forma. Esse poder não é imune a tal forma. Cara, é muito bom. É um episódio maravilhoso, cara. Eu tenho uma trend dessa no TikTok agora, né? Do cara, uma pessoa fala o poder que quer, outro fala como pode usar, e tipo... Isso, tem uma do cara fala, eu quero ter super força, o outro só funciona pra carregar tijolo. Muito bom. É exatamente isso. Você vê isso há quantos anos atrás, velho? Muito. Não, eu tava ouvindo hoje o audiobook do livro que eu falei, e eu não lembrava que das pessoas que escreveu uma parte do livro fala que lá em 2012, acho que é isso, o primeiro podcast que ele fez se chamava Lá Ele. É uma expressão que hoje em dia nem se imaginava que ele se usaria essa expressão, entendeu? E é o que você fala, putz, é o que vocês dois falaram, né, com relação a essa questão da comunidade, né, do podcast, né, de você poder conhecer pessoas, poder ter esse contato mesmo, né, com a galera, né, principalmente dessa galera da produção de podcast das antigas, cara. Cara, assim como você, Thiago, quando você teve nessa questão de começar a editar o Nerdcast, eu tive uma sensação semelhante quando eu consegui trazer o Léo Lopes pra gravar um episódio com a gente, né? Então, putz, cara, foi assim Foi excelente, assim, sabe? Porque, cara... Inclusive, minha história com o Léo Lopes vem de uma treta que eu tive com ele. E... Eu também, ouvinte e assíduo do Radiofobia, e teve uma época em que o Bruno Costa, na época, fez o site novo da Radiofobia. E aí, ele publicou no Twitter, site novo. Aí eu entrei lá no site, e aí num post lá, eu comentei, site muito bonito e tal. E aí ele respondeu o comentário, como primeiro comentário no site novo, você ganhou uma meia da Radiofobia. E aí eu fiquei um tempão cobrando essa meia e ele não mandava. E aí eu, em outros podcasts, cheguei a falar mal do Léo Lopes por causa disso. Ele ouvia. Meu Deus! Até que um dia ele me chamou numa call e falou: qual é teu problema comigo? E aí a gente começou a conversar, resolveu e eu fui trabalhar com ele. Meu Deus! Cara, é muito disso. Eu me lembrei agora, aquele podcast que eu falei, o AlphaCast, né? Inclusive, o Thiago Miro chegou a indicar ele no Mundo Podcast, uma coluna que tinha indicando podcasts. Sim. Eu me lembro que teve um episódio que a gente gravou, que foi olha aí, o grande Júlio. Chegou! Olá, boa noite. Perfeitamente atrasado, como falei que estaria. Entendeu? Já deixamos avisados aqui
Pessoal, o Já Júlio, fizeram o Júlio avisou o disclaimer, já, né? atraso. Já fizeram o disclaimer do meu atraso. Meu amigo Thiago Miro, boa noite. Boa noite, meu cara. Meu amigo Tudo certo? Adonias Marques. Boa noite. Aliás, Adonias, vou falar aqui ao vivo para todo o Brasil que estarei na sua live dia 27. Boa, Não boa. confirmei, mas estou confirmando agora. Boa. Vamos lá, tamo junto. Vamos falar sobre espionagem. Vamos. É isso aí. Boa noite a todos. E aí, Miau, tudo Boa. bem? Tranquilidade? Não? Boa noite. Então vamos lá. O que perdi? Peço perdão aos ouvintes. Não, Eu imagina. tô olhando pra câmera. Não, eu a gente, errei tava, a câmera gente aqui. tava divagando aqui sobre como que era aqui como era mato, né? Que o mundo do podcast lá atrás, daí como que foi, né? Que vocês entraram, né, pra essa mídia, né, de podcast, né? Quais foram os podcasts que vocês começaram a ouvir e depois como foi a produção de podcast, né? Aí, Júlio, se você quiser falar aí um pouco sobre qual foi aí o teu primeiro contato com podcast, qual foi o primeiro episódio que você lembra, né, de podcast? Olha, eu não tenho essa recordação assim tão vívida na minha mente, né? Mas eu sei que eu comecei a ouvir podcast em 2012. Cara, todo mundo nessa época, né, mano? E por que 2012, né? Realmente, assim, era uma coisa que eu não fazia a menor ideia que existia, né? Só que em 2012 eu comecei a trabalhar numa empresa, inclusive a mesma empresa que eu trabalho até hoje, né? E uma das minhas colegas de trabalho, ela passava o dia inteiro com fone de ouvido e... Rachando assim, né? o bico de rir de alguma coisa, né? Eu confesso pra você que eu não lembro se ela ria, se isso foi o que me despertou o interesse em saber o que ela estava ouvindo, né? Mas eu perguntei pra ela, eu falei... O que você fica o dia inteiro ouvindo, né? Que tipo de música você gosta, tal? Ela falou, não, eu não escuto música, eu escuto podcast, né? E aí eu falei, podcast? Eu nunca ouvi falar de podcast, né? O que é isso, né? E aí veio o clássico, é como se fosse uma rádio, só que pela internet, né? Cara, é incrível isso. Isso é uma coisa assim. E aí ela me explicou. Ela tinha na época, sei lá, um iPhone 4. Eu lembro que uma das minhas colegas que não ouvia tinha um iPhone 3GS que ela trouxe do Japão. E essa outra que trabalhava comigo, nós éramos em 3, né? Se não me engano, ela tinha um iPhone 4 e ela escutava pelo iPhone o podcast, né? E eu na época tinha um Samsung, que eu não sei qual é exatamente e tal, né? Só que aí eu descobri que dava pra ouvir também pela internet e os sistemas da empresa não bloqueavam você ouvir também, pelo site, né? Enfim, né? Era uma época tão raiz de podcast que alguns podcasts disponibilizavam o download do arquivo zipado, porque as empresas não permitiam o download do MP3. É verdade. MP3, eu fiz isso. Tinha alguns, né? Conforme eu fui conhecendo podcasts, alguns podcasts não tinham, não conseguiam. Não tinha nem como streamar, tinha como baixar o MP3. E aí o MP3 era bloqueado para se baixar, né, na empresa. E aí tinha o zip, e o zip dava para baixar e tava tudo certo. Que e normalmente era no site do podcast. Foi uma coisa... Exatamente. Foi uma das coisas que o podcast sim. fez a gente aprender a criar e fazer site, cara. A galera raiz da época tinha que aprender a criar site, aprender a fazer o site, era isso. Nem que fosse no Blogspot, meu filho, mas tinha que WordPress, fazer. Blogspot, essas coisas. Nossa senhora, velho. Não, e o esforço, né, que você tinha que ter ali era muito maior, né? Assim, em termos de querer ouvir ali o episódio mesmo, né? É bem diferente do que a gente tem hoje, né, no Spotify, né? E aí, né, se você perguntar para 90% dos ouvintes de podcast daquela época, qual é o primeiro podcast que a pessoa vai ouvir? O Jovem Nerd. Obviamente, né? O Nerdcast, né? E aí eu confesso que eu não sei qual foi o primeiro episódio que eu ouvi, mas em algum momento, sim, eu maratonei algo que eu devo imaginar que deva ter sido aí na faixa de uns... Eles começaram acho que em 2009, né?
Eu comecei a ouvir em 2006 o podcast, então eu devia ter aí fazendo uma conta rápida, a cada ano 52 podcasts. Eu tava 6 anos atrasado, eu tinha mais ou menos uns 300 podcasts pra ouvir, né? Então eu maratonei esses 300 podcasts e aí depois eu fui... Só que aí assim, né? Você vai... Aí vira um círculo virtuoso, né? Porque você descobre que existe o outro podcast, o outro, e o outro, e o outro, e o outro. É esquema de pirâmide isso aí. Aí vira uma... Exatamente. Total, né, vira um esquema de pirâmide. Que às vezes você escuta um participante falando do podcast Isso, dele, aí você exatamente, vai... isso, exatamente aí que é legal, isso. velho. Exatamente isso. É muito isso, legal. Exatamente isso. Aí, realmente, assim, o segundo podcast que eu ouvi, eu não vou me lembrar. Eu sei que o Radiofobia tá entre os 5 primeiros podcasts que eu conheci. Na verdade, eu acho que o segundo podcast que eu ouvi na vida foi o Pauta Livre News, falecido Pauta Livre News. Olha aí, ó. Tava falando dele aqui, a gente. Falecido Pauta Livre News. E aí veio Radiofobia, aí veio... Puta, aí vieram outros aí, não sei qual que vocês já citaram, né? Enfim. Mas assim, pra mim, podcast sempre foi, com perdão da palavra, dedo no cu e gritaria. Mas eu cara, quero ouvir, eu assim, naquele momento, né, hoje em dia nem tanto, mas naquele momento eu queria ouvir coisas para me divertir, eu queria ouvir coisas para desopilar, para, né, piada, zoação, tiração de sal, a famosa, outra coisa que o podcast tem também, que é a conversa de boteco. Exato. Esse é a que minha... que é o formato mais, que acho que mais ficou popularizado, né, na realidade. Exatamente. Essa é a minha praia. Eu costumo dizer também, Júlio, que o podcast, ele também, além disso, ele também é aquela conversa de amigos. Sabe aquela conversa quando você é criança, que você senta com os amigos na calçada, aí começa a falar, cara, e aquela cena daquele filme, e aquela cena daquele desenho e tal. É o podcast, cara. Sim. Você só tá gravando. Você assistiu aquele filme? Não assisti. Porra, você precisa assistir porque é foda, porque é isso, porque é aquilo, porque o Sylvester Stallone, não sei o quê, é uma porcaria. Aquele Van Helsing não presta. Eu vou citar a Yara aqui. Já vou mandar bala na Yara logo. Ela não está nesta gravação, mas será citada indiretamente através de Van Helsing. Então é isso, assim, aí a gente vai pegando, e o que é mais incrível, assim, o que eu acho do podcast, talvez já até adiantando um pouco a pauta, são as amizades que você faz. Total, e que em muitas das vezes você não conhece a pessoa pessoalmente. Você grava com a pessoa há anos e anos e anos. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, os meus amigos de Radiofobia, né? Os meus amigos do Bondcast, que foi o primeiro podcast que eu participei, que hoje eu sou membro, né? Eu já conheço todos porque, via de regra, a gente mora perto do mundo do podcast, a gente mora relativamente perto. Então, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um cachorro quente, vamos fazer não sei o quê, vamos. Que dia tal? Combina dali um mês, junta todo mundo e faz. E todo ano a gente tem um encontro anual, que é a festa do Halloween na casa do Serginho. E aí a gente se encontra lá. Já é o evento do podcast. Do podcast, né? que é pra gente se encontrar e tal. Não é só esse, mas esse é o principal, né? Então, o pessoal do Bondcast eu conheço todo mundo. Do Bondcast eu conheço todo mundo. Agora, por exemplo, Radiofobia. Radiofobia, eu conheço o Léo, já faz bastante tempo. Mas, por exemplo, a Jéssica, que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu nunca vi a Jéssica pessoalmente, né? Nunca vi a Jéssica pessoalmente. O Estácio eu já conheci porque ele veio pra cá pra um evento e a gente acabou se encontrando e tal, mas que é mais difícil ainda, porque ele mora em Belém, né, ele mora mais longe ainda, mas aí ele veio até aqui e tal. Então, mas tem muita gente que a gente grava podcast, a própria Thaís do Novela Cast, mora em Boston, né? Sim. Não fui para os Estados Unidos ainda e nem ela veio no tempo que a gente grava. Mas são pessoas que você acaba fazendo uma amizade de infância. Isso é muito impressionante. De infância. Isso é muito louco. Um bagulho cara. muito louco. Acaba é um negócio fazendo assim... parte da sua vida e você sente
seguinte, por exemplo, eu falei aqui no início, eu editava até pouco tempo o Dois na Lona, né? O Dois na Lona foi um podcast que surgiu a partir de um dos integrantes do PeeWeeCast. Eu editava o PeeWeeCast e o Bruno, ele criou o Dois na Lona. A princípio foi pra falar de wrestling, né? E aí começaram a falar de outras coisas e tal. E tinha um participante que era o Zaka, né? O Zaka, ele se tornou a cara do podcast. E, infelizmente, o Zaka, esse ano, ele faleceu, cara. A gente recebeu a notícia, assim, tinha gravado o último episódio e tal, e ele faleceu e não tinha mais como continuar o Dois na Lona, porque ele fazia parte do Dois na Lona, entendeu? E você sente, aquilo cria uma amizade, aquilo, a gente sentiu o baque, aquilo cria a proximidade, você conhece pessoas. Eu tava falando aqui no começo, eu não sei se o Júlio sabe, mas eu conheço o Thiago Miro há muito tempo, conheço pessoalmente Thiago Miro, Júlio. Ele me hospedou na casa dele quando eu fui assistir a estreia do Star Wars, O Despertar da Força, entendeu? Na época. E eu tava falando que eu vi todo o começo dele ali no Nerdcast, ele mostrou pra mim, inclusive nesse dia eu falei aqui que ele mostrou ele editando no Nerdcast. Então veja como o podcast, ele aproxima, cara. Eu tenho uma amizade muito grande com o Santiago, que é do Incontroverso. Sim. Entendeu? Através dele eu conheci você, aqueles 6 graus de separação. Exatamente. E aí eu descobri que você é amigo do Léo Lopes, que era um cara que... é um cara que eu admiro pra caramba, cara. Então, assim, é incrível. O podcast é maravilhoso. Não, e cara, isso que você tá falando é tão doido, porque... E é uma parada que o Santiago mesmo sempre fala, né? Quando a gente tá conversando, que é o lance de você descobrir amigos de infância de forma tardia, né? E justamente por conta desse tipo de relacionamento que às vezes o podcast ele acaba trazendo, né? E aí, os 6 graus de separação que você tá falando aí faz muito sentido, porque, cara, quando eu conheci a Thaís, né, foi porque eu tava ouvindo um Radiofobia que ela participou, se eu não me engano, ou acho que um Novela Cast, né, que o Léo participou, né? E eu falei, pô... Se for de rock santeiro, eu tava lá. Eu acho que foi, porque daí eu pensei o seguinte, poxa, eu tava pesquisando pautas, né, por perspectivas, eu falei, pô, novela é uma parada super nostálgica, né? Peguei e mandei mensagem pra ela no Instagram, ela respondeu, ela topou, né, gravar com a gente, e aí eu falei, pô, eu preciso pesquisar sobre o convidado, né? Aí fui pesquisar alguns episódios que ela participou, e eu caí no Incontroverso. Falei, olha, caramba, cara, interessante esse podcast, nunca tinha ouvido, né, nada assim sobre filmes especificamente, ainda mais por ser do Nordeste, né, ter essa pegada um pouco mais... Foi o de novelas que ela participou, sobre novelas? Foi. Aí, gravei com ela, falei, olha, cara, você tem como me passar o contato do pessoal do Incontroverso? Porque gostei bastante do podcast dos caras, queria chamar eles pra gravar um episódio junto com a gente, né? E aí foi onde eu conheci o Santiago e o pessoal do Incontroverso, que daí acabam que participam direto aqui com a gente. E aí, nesse rolê todo, foi onde eu consegui fazer a ponte com o Léo Lopes, pra poder participar aqui com a gente também. Então, cara, é um ciclo de coisas que vão se misturando, mano, que vira uma comunidade muito doida, né, mano? Não, eu atualmente, eu faço parte de um grupo que tem uma galera de podcasts que não existem mais, todo mundo beirando os 40, e a gente joga Fortnite todo santo dia à noite, pô. Olha que legal, velho. Por causa do podcast. Saudade de quando beirava os 40, viu? Eu tô beirando os 50. Eu ainda tô no lucro ainda. Eu vou fazer uns 36 anos ainda ano que vem. Ai, ainda que tô. beleza. Mas... Não, tá na beira já, meu filho. Logo já tá feio. Passou dos 35? Eu já tô quase chegando. Daí a ladeira abaixo. Ué. Soltar o freio na ladeira, só ladeira abaixo. É verdade. Vai só no embalo agora. Só no embalo, Você falou, Cristiano, você perguntou por algum tempo atrás, alguns minutos atrás, pro Thiago Miro qual foi o momento, assim, na questão de por exemplo, ele foi de editar o Nerdcast, né? E o meu momento, assim, de dizer, cara, eu zerei. Tem um que até hoje eu quero, que é assim, conseguir fazer uma live, um podcast gravando com um dos dubladores que eu amo, porque assim, eu sou amante da dublagem, tá? Eu sou amante demais da dublagem. Mas uma das coisas que eu queria conseguir que foi gravar com um dos participantes do Azila, cara, que foi o Joel Suki. Consegui gravar com o Joel Suki. Joel Suki lá do Azila Cast e assim, foi assim um momento que eu disse, eu zerei. E aí o dia que eu consegui gravar com, por exemplo, sei lá, Garcia Júnior, Wendel Bezerra, zerar a vida aí. Zerar. Eu tô nessa busca também, porque... Assim, eu já gravei com Briggs já. Eita. Olha aí. Fazendo inveja aí. Briggs é maravilhoso, né, cara?
Biggs Biggs é foda, mano. gente boa demais. É um ser humano incrível, cara. É um ser humano incrível. Ele não é uma vírgula no on do que ele é no off, cara. Não é. Ele é igual a mesma pessoa. Não é à toa que o cara é o Superman, né, velho? Não é à O cara é toa. Superman, cara. Não é mais, mas pra sempre será, né? Exatamente. Puta, não, e não é só isso. Ele é o Buzz Lightyear, né, cara? também, Porra. né? Pô, que isso. Pra muitos ele é o Freakazoid também. Verdade. Se eu um dia conseguir trazer ele aqui por perspectivas também, vai ser excelente, assim. Porque, cara, eu não tenho o que falar, como eu falei, né? Pra mim, o momento de zerar mesmo, assim, né, principalmente por começar tão tarde, né, nessa questão do podcast, foi justamente, né, ter trazido o Léo aqui e ter ouvido, né, ele falando, né, ele elogiando, né, o Perspectivas, né, pra mim foi, assim, momento super top, porque, cara... Ele elogiou a tua edição, né? E o Léo Lopes elogiar a tua edição é um bad pra vida, né, cara? É um bad pra vida. Com certeza, sabe? Vale mais do que as suas medalhas de meia maratona que você ganha. Olha. Também. Tá bem guardado nessas conquistas, assim. Eu só ganhei uma na minha vida. É tipo o Cristiano Ronaldo te elogiar pelo passe horrível que você deu, né? Exatamente. Exatamente. Exato. Não, e o passe horrível que você deu pra ele fazer o gol, né? Exatamente. Pra ele fazer o gol. Exato, porque, cara. né, se você dá um passe horrível pra um cara ruim, aí o passe deve ter bom, mas quando você dá um passe ruim pro Cristiano Ronaldo fazer um gol, porra... É uma boa analogia. Eu, assim, só descrevo, eu poderia citar o Messi, mas eu não vou fazer isso porque os caras do Controvérsia vai me encher o saco. Os caras ficam bravos, né? Pra mim, Messi é o melhor de todos os tempos. Mas enfim, eu citei o Cristiano Ronaldo só pra não dar banca pra ele, entendeu? Até aproveitando aí agora que tá todo mundo aqui, né? Que o Júlio tá aqui, né? Se vocês forem olhar um pouquinho pra trás agora, né? De tudo que vocês já produziram e tiveram de contato, assim. Quais são os aprendizados aqui que vocês têm, assim, desde lá do primeiro episódio que vocês ouviram e começaram a produzir até hoje, aqui com esses anos aqui que a gente tem? Olha, eu vou começar respondendo, porque assim, eu tô percebendo que eu tô num podcast errado. Porque eu mesmo nunca produzi podcast. Como não, Eu gente? nunca produzi podcast. Pra não dizer que eu nunca produzi nada em áudio, eu produzi uma vez um trabalho de escola da minha filha, onde eu juntei todas as meninas numa mesa, eu gravei eu não lembro exatamente o que foi uma espécie de peça de teatro, uma leitura de livro, alguma coisa assim, cada uma tinha o seu papel, e eu editei isso, e isso foi pro trabalho delas, inclusive elas tiraram 10 no trabalho, né? Olha aí, ó. Tiraram 10 no trabalho, mas eu efetivamente, eu nunca me senti criativo o suficiente pra eu ter um podcast, porque assim, eu tava até conversando isso com a minha namorada esses dias, né? Ela falou assim, se você tivesse que fazer faculdade, assim, qual foi o teu sonho de fazer faculdade? Meu sonho de faculdade sempre foi cinema, né? E aí, cinema, você tem várias vertentes dentro do cinema, né? Onde você pode atuar, enfim. A minha paixão sempre foi o cinema, né? Você vê, quando eu gravo alguma coisa relacionada a filme, eu sempre tenho bagagem, eu sempre tenho conhecimento, eu sempre tenho estudo, que eu gosto muito desse tema, né? Mas hoje é um tema que, na minha opinião, já tá muito batido. Eu já escuto coisas sobre cinema excelentes, escuto muita porcaria também, mas eu escuto coisas excelentes, e eu escutava coisas excelentes também que não existem mais. Ô Júlio, muita porcaria, tipo Matrix 4 é bom, que o Fernando falou? Não, vamos gravar um podcast de Matrix 4. Que Jurassic Park é ruim? Que Jurassic Park é ruim? Entendeu? Alguém falou que Matrix 4 é bom? Não, Depois escuta em Controverso sobre o episódio de Matrix, a trilogia. Você vai ver. Que são os 3 filmes que importam. Aí você vai ver só. E tem também tem uma outra cantante, como diria Léo Lopes, tem uma outra cantante aí que é assim, Jurassic Park é ruim. O livro é muito melhor, porque ele é mais não sei o quê.
Veio, se não me engano, lá da Irlanda, essa cantante. Veio da Irlanda, essa cantante. Os dois é da Irlanda. Ô, Thiago, os dois é da Irlanda. Tanto o que Matrix 4 é bom, como o que o... É o mesmo cara, é o mesmo cara. É a mesma pessoa. Percebe-se pra quem é esse cara por isso, né? Então, assim, se um dia eu sentar e falar, não, vou fazer o meu podcast, ele teria que ser sobre cinema, mas eu acho que eu nunca vou me igualar eu não quero fazer uma coisa medíocre, e quando eu digo medíocre, é uma coisa mediana. Eu queria fazer uma coisa realmente muito boa, né? Uma coisa que não que me desse orgulho, quer dizer, porque eu acho que mesmo que eu faça uma coisa ruim, pra mim talvez dê orgulho, entendeu? Mas não vai ter o alcance que eu gostaria que tivesse, né? Eu prefiro escutar e prefiro participar com outras pessoas, com outras ideias, com outros pensamentos em relação àquilo que eu tô gravando, aquilo que eu tô trazendo conhecimento, ou tô trazendo uma discussão, enfim. Então, por esse motivo, eu nunca criei nada. Eu já tive algumas ideias de podcast, mas elas nunca saíram nem do papel, porque nem no papel eu escrevi, né? Elas povoaram a minha mente e agora elas não... Na verdade, assim, eu tenho um podcast que eu tô tentando viabilizar aí com 2 amigos, entendeu? Mas ele também não saiu do vamos gravar, vamos, que dia, não sei o que, então vamos marcar, o famoso vamos marcar, e aí acaba não marcando e acaba não acontecendo, mas tem essa ideia na gaveta, e não vou nem falar sobre o que é, nem quem são os meus amigos, entendeu? Mas então eu nunca produzi nada, eu tenho orgulho de falar isso, e não tenho orgulho ao mesmo tempo. Eu tenho orgulho de falar isso porque talvez eu produza uma porcaria, e não tenho orgulho em dizer isso por não ter tentado, né? Não, mas o lance de você... Tipo, o primeiro podcast que você participou, o primeiro episódio que você participou, assim... Porque é uma coisa que é diferente, né? Quando a gente tá do lado do certeza, ouvinte, com né? certeza. E de você se expor certeza. ali pra participar como ativo ali, né? O primeiro podcast, né? que eu participei foi um podcast do Bondcast, né? Que eu não lembro que ano que foi. Deve ter sido ali por volta de 2017. Acho que foi 2017. Que eu já morava em casa de volta, né? E aí em 2017 eles me convidaram pra gravar. O assunto eu realmente não lembro, mas muito provavelmente era sobre James Bond, né, tal. E aí você, ouvinte, que for convidado um dia para um podcast, né? Eu vou dar uma dica, né? Porque você precisa sentir a energia de uma gravação que é diferente da energia do que quando você escuta o podcast editado. Não, completamente. Com exceção ao podcast do Léo, ao Radiofobia, que o Miro já gravou, o Miau também já gravou, que é uma coisa ao vivo, né? Não tem edição, não tem corte, e aí a gente tem que se policiar muito mais pra falar e né, não cortar muito o coleguinha, não falar mais do que o outro, enfim, né? Você ter ali... Tudo isso eu tive que me policiar dentro do... Mas outros podcasts são podcasts, até o próprio o Perspectivas, né? Que a gente grava e às vezes a gente fala uma coisa e fala, Jonathan, corta isso na edição. Pera aí que eu vou pegar água. Pera aí que eu vou no banheiro. Pera aí que meu gato escapou, né? Conta aquilo que eu falei que pode me levar pra cadeia. Pode me levar pra cadeia, não tenho advogado. Oi, né? exatamente. Posso perder o meu réu primário por conta desse comentário que eu fiz, né? Que eu não gosto de fulano, não gosto de cigano. Eu costumo dizer, Júlio, que a gente que é editor, a gente trabalha mais que os advogados. Porque o tanto de livramento da cadeia que a gente já deu pra muito isso cara. É verdade. Nossa, nem fale, meu. Nem fale. Então, assim, a energia... Você monta um dossiê do cara. A energia de você ouvir um podcast é diferente da energia de você gravar um podcast, né? Principalmente... E o que eu acho muito legal na gravação de podcast, independente da energia e tal, é o pós-gravando, é o pré-gravando e o pós-gravando. Isso é maravilhoso. Tem assuntos que a gente conversa na pré-gravação e na pós-gravação que às vezes não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o podcast, e é o que às vezes aproxima a gente de com quem a gente tá falando, porque aí é que a gente descobre coisas que a gente tem em comum.
Eu já cheguei a ficar em pós-gravação mais de 2 horas conversando com as pessoas. A gravação teve 1h30 e o pós-gravação teve 2 horas. Eu lembro que uma vez no Bondcast, a gente foi gravar 2 programas seguidos. E era de uma sexta para um sábado. Nós começamos a gravar por volta de 10h30 da noite, mais ou menos. Nós gravamos 2 episódios de podcast um atrás do outro. Eu fui dormir às 4 da manhã. Nós gravamos mais ou menos aí 1h30, 2 horas cada episódio. E depois nós ficamos batendo papo. Eu sei que eu fui falar, falou, tchau, era 15 para as 4 da manhã, eu fui dormir 4 horas da manhã. Ficou batendo papo. Então isso pra mim é maravilhoso, isso pra mim é incrível. Pra vocês, o que vocês sentem assim de mudança desde o comecinho lá que vocês tiveram, né, tanto como ouvintes no princípio e depois, né, na parte de produção, criação? O que vocês sentiram assim, de diferença assim na vida de vocês assim a princípio, né, nessa parte do podcast? Uma grande diferença que me fez na minha vida é, eu não sei como definir isso, mas é uma questão de ter conhecimento, sabe, de me tornar uma pessoa menos abobalhada, digamos assim, burra, uma pessoa menos burra, digamos assim. Porque se eu antes de ouvir podcast, de conhecer as pessoas que eu conheci, eu ainda tivesse registro do que eu postava na época, eu apaguei porque eu tinha vergonha do que eu falei. Eu tive episódios do Telecast que eu apaguei da existência porque eu reouvi, eu não acredito que eu falei isso, sabe, assim, coisas absurdas e que me fazem vergonha, sabe? E é graças aos amigos que eu fiz no podcast que me fez ter mais noção da realidade e ser menos burro mesmo. A gente aprende muito com podcast. Isso também. Antes do Júlio entrar, eu ia falando da questão do AlphaCast que eu tinha no antigo podcast. E teve um episódio que a gente fez, eu não sei se o Thiago Miro lembra. Vocês podem pegar aqui o nome AlphaCast, você já sabe que ali já namoraria com a galera Red Pill hoje em dia, né? Isso, pronto. Só que na época não tinha... O pessoal do Campari, não tinha muito... Engraçado, eu já me remeteu a Alpha FM, que era coisa música velha. A época, o nome não tinha ainda muito essa ligação com Red Pill. Hoje em dia tem mais, porque, né? Porque hoje em dia eu disse ser alfa, ser beta, né? Hoje tá uma linha muito tênue com a galera de Red Pill, né? Só que a ideia, na época, era a gente tratar de assuntos sérios, de uma forma humorada, só que com respeito, trazendo pessoas de diferentes opiniões. E eu me lembro que, na época, o Anticast, ele fez um episódio sobre feminismo. Acho que foi sobre feminismo, alguma coisa assim. E a gente fez um episódio, não foi ideia minha, tá? Foi ideia do outro rapaz, mas eu podei muita coisa que ele ia colocar. Eu podei. Foi um episódio anti-anticast. A gente chamou do episódio anti-anticast. Que a gente ia trazer a opinião sobre aquelas questões, entendeu? Só que não opiniões assim, no sentido de combativas, ser totalmente contra, mas assim, dar a nossa opinião. Aí eu lembro que a gente só colocou anti-anticast só pra aquela questão de clickbait, sabe? De chamar a atenção. E realmente, hoje é uma coisa que eu não faria. Por quê? Porque, velho, quem era a gente perto do Anticast? Entendeu? Anticast... Eu gravava com um cara que tinha discurso monarquista. E eu não acredito que eu deixava aquela merda aí pro ar, sabe? Eu apaguei. Por isso daí que eu aprendi com o tempo, cara. Né? É isso que eu aprendi com o tempo. Cara, eu era burro demais nesses assuntos, sabe? Relacionados à política. E eu deixava isso passar. E a gente vai crescendo, né? Assim, lógico, a gente aqui, a gente pode ter opiniões diferentes em relação à política e diversas coisas. Eu, por exemplo, eu sou cristão, né? Sou evangélico e tal. Logicamente que eu tenho assuntos, questões diferentes de alguns aqui, mas eu aprendi que tem um respeito, cara. Existe um respeito, sabe? Existe você saber lidar com as pessoas, você saber o trato, conhecer pessoas legais. Então é isso, o podcast me ensinou muito a isso. Eu conheci muitas pessoas que antes eu tinha uma visão e através de conhecer essas pessoas eu criei outra visão, entendeu? Eu aprendi a respeitar, aprendi a trazer opinião de forma respeitosa, certo? Sem agredir e também sabendo até onde vai o meu lugar.
editar, entendeu? E Sim. sem falar da parte profissional, que eu já falei aqui, cara, o podcast é a minha profissão hoje, entendeu? Eu criei minha filha tem 6 anos, entendeu? Desde que antes da minha filha nascer, antes de eu casar, eu editava podcast. Eu casei com o dinheiro do podcast, eu crio minha filha com o dinheiro do podcast, entendeu? Eu vivo do podcast. Eu dou aula de computação hoje aqui, no projeto que tem aqui, mas foi através do podcast, entendeu? Então é isso. Não, e é legal, cara, porque, assim, é que nem ouvir principalmente a história, a tua história e a do Thiago nesse aspecto, né? Que é poder viver disso, né? Viver de uma coisa que você começou lá atrás, que foi uma coisa que vocês se apaixonaram mesmo ali, né? Pela mídia, tudo, e poder viver disso é uma parada muito da hora, né, cara? Assim, é difícil, com certeza, imagino que é, porque, cara, eu editei o Perspectivas durante 1 ano, né, produzindo de cabo a rabo, e, cara, parabéns pra vocês, porque é muito difícil, velho. É uma parada que é muito trabalhosa. É que eu acredito, por exemplo, o Adonias e eu, a gente teve a sorte, e eu posso dizer assim, usar realmente essa palavra, de a gente entrar no mercado no tempo perfeito. Numa época em que você não tinha grandes empresas disponibilizando esse serviço, você tinha pouquíssimos editores já com bastante experiência, e começou-se a nascer uma demanda por editores. E a gente estava lá, nessa época, já tinha um nome construído da podosfera, as pessoas vieram até a gente. Hoje em dia, é bem mais complicado de entrar nesse mercado mesmo. Porque realmente, hoje tem bem mais pessoas que editam. Hoje em dia também é mais fácil de você aprender a editar, entendeu? Na internet naquela época, não, entendeu? E também tem a questão de que a gente se ajudava, né, Thiago? Se ajudava muito. Como eu falei, Thiago Miro me ajudou com puxão de orelha aqui, uma dica aqui, entendeu? Ajudando, entregando uma ou outra edição aqui e ali. E a gente vai crescendo, com isso a gente vai crescendo. E realmente, hoje em dia tá um pouco mais difícil. Só que é muito gratificante viver disso, cara. Eu adoro, cara. Eu adoro ser editor de podcast. Eu adoro ver o resultado. Sabe o que é legal? É ver o resultado depois da edição que você fez, entendeu? Por mais que você seja crítico e tem uma outra coisa que você olha e diz assim, cara, isso aqui eu não gostei dessa parte. Mas o resultado... Aí é porque a gente não tem o tempo infinito pra trabalhar naquilo, né? Você entrega, tem um prazo e não é só isso, né, Miro? Você também tem a questão da linha editorial, né? Às vezes nem sempre aquilo que você tá editando é aquilo que você quer ouvir. Mas faz parte... tem isso também, faz parte do trabalho, né? A maior parte são temas que você não tem interesse nenhum. E você tem que dar o seu melhor pra fazer aquilo. Vai entregar, e você, a não ser que você tenha muita abertura com a pessoa com quem, entre aspas, você tem contrato, né? De falar assim, ó, isso que você falou aqui é uma merda, eu não vou pôr, né? Isso aqui eu vou cortar, porra, não dá, não tem condição. Aí passa da história do advogado, né? De ser o advogado da pessoa. Mas, às vezes, a linha editorial do programa que você tá editando faz com que aquilo lado, né? Precise estar dentro da edição, dentro do assunto, dentro do tema, enfim. Eu já passei por essas duas experiências, cara. A experiência de ter de cortar algo que eu vi que não dava, que eu falei pra pessoa, cara, eu não vou colocar isso. Não vou colocar aqui, primeiro, é meu nome como editor. Ai, dá merda. Segundo, cara, isso tá errado, velho. E foi a primeira e última edição que eu fiz, cara, entendeu? Isso que é duro, né, cara? Eu tenho 2 casos disso daí. Um que, pra Radiofobia, eu não só edito podcast, como eu crio sites para podcast também. E teve um que o designer da Radiofobia fez e tal, a gente mandou pro cliente, e depois de aplicar, de fazer a programação do site, o cliente foi pedindo, né, que o cliente não sugere, ele exige, né? Tanta alteração que no final eu cheguei e falei, Léo, não vamos botar o crédito da Radiofobia no final do site porque tá horrível. A gente não pode dizer que foi a gente que fez isso, sabe? O filme que é regravado várias vezes. Esse de editar podcast de assunto que você não tem interesse, eu já editei o podcast de um bilionário muito famoso, coach, no Brasil, o... E cada episódio era uma tortura, sabe? De uma vez eu ouvi ele falando, se cada pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil guardasse 10% do que ganha, em 20 anos teria 1 milhão guardado, eu queria me matar, mas eu tinha que editar. Se você juntasse 2 mil todo dia, você estaria rico, né? Onde é que eu vou arrumar esses 2 mil? Mas eu tinha que editar e seguir com a vida.
E por outro lado, tem um lado que, por exemplo, eu falei, eu sou cristão, sou evangélico, uma pessoa já chegou pra mim dizendo assim, cara, o nosso podcast é mais numa linha mais ateísta, tal, etc. Cara, e daí? O que tem a ver? É o trabalho, velho. Me manda, eu faço, eu edito. Não vou editar o teu podcast a todo momento dizendo, ó, isso aqui eu não vou colocar porque eu não aceito você dizer. Não existe, entendeu? Contanto que não tem ataque pessoal a ninguém, entendeu? Não fira nenhuma lei do nosso país no sentido de mandar a gente pra cadeia. Tá tudo certo, velho. Não, isso era legal. Eu já senti o contrário aqui quando eu editava, justamente porque, assim como vocês falaram da questão do tempo infinito pra poder fazer as coisas, o que me pegava muito era justamente isso, de trabalhar nas minúcias ali, de tentar deixar tudo muito redondinho, sabe? E, cara, era uma tortura pra mim, porque eu era muito crítico com essa questão da edição, entendeu? Lógico, tinha os momentos lá de ser advogado do podcast justamente pra não ir pra cadeia, mas acho que o que mais me pegava era justamente isso, né? Deixar a coisa redondinha ali pra poder lançar os episódios, né? Isso aí era o que me matava, assim, no começo. E isso cria em você um sentimento de perfeição pra fazer a edição, porque o podcast é teu, o tema foi você, a pauta foi você, os convidados foram você que chamou. Cara. O assunto foi você que puxou, a edição é você que vai fazer. Então, isso gera em você um sentimento de perfeição que, se você fizer 50% daquilo que você tá imaginando, quem vai te ouvir vai falar, porra, tá perfeito isso aqui. Isso aí, na época que eu editava o meu próprio podcast também, como eu amava fazer isso. A gente teve um episódio sobre Clarice Lispector, e que num bloco inteiro a gente falava sobre a infância dela na Ucrânia. E eu fui pesquisar músicas ucranianas da época dela pra... Olha, cara, que da hora, foi tanto gosto de fazer isso, velho. E detalhe, Thiago Miro, esse podcast ia te render alguma grana? Absolutamente nada. Cara, nada. Isso é que é legal no podcast, velho. É a gente aprender sem a gente esperar nada assim a curto, médio prazo. Não tem retorno financeiro. É a gente fazer por amor, por paixão, por gostar daquela parada, entendeu? É isso, podcast é isso. Mas geralmente todo mundo que trabalha na área de tecnologia é assim, designer, programador, você começa na curiosidade de aprender como faz, pra depois acabar trabalhando na área. Hoje em dia tá mais comum, não, eu quero ser programador, vou me matricular numa escola de programação, vou aprender e aplicar pra uma vaga de trabalho. 10, 15 anos atrás, geralmente você aprendia a programar pela curiosidade e acabava indo trabalhar na área, né? Sim. E vocês costumam ouvir episódio antigo, assim, que vocês participaram, assim, com frequência? Eu participei, é difícil. Eu tenho, por exemplo, em 2019, tem um Pode Tudo no Cast que a gente gravou sobre o Red Dead Redemption 2. Pode Tudo no Cast. Isso, esse era outro que eu gostava demais, velho. E esse episódio sobre o Red Dead, que é um dos meus jogos favoritos, assim, foi muito bom. Eu ouço com frequência. Mas de reouvir episódios antigos, eu tenho o meu do coração, assim, que é o Grande Coisa, que é um podcast que ele já tá extinto. E é o meu podcast de dormir todo dia. Eu escolho algum episódio, boto pra tocar no vídeo e deito pra dormir. Ô, Miro, eu tô até hoje no grupo do Telegram do Grande Coisa. Olha aí. Que legal. E eles voltaram agora, eles fizeram 2 episódios aí recentemente. Eles fazem uns episódios esporadicamente, mas aí você tem que vir pro grupo do Discord, que é lá onde a gente joga Fortnite todo dia. Mas aí eu já não tenho essa destreza toda de jogar Fortnite. Não, mas ninguém tem. A gente só joga pra... Só tá lá, né? A gente só joga pra morrer e ficar xingando os outros. Ninguém é pro player, né? Mas, tem que ser podcast que participou, pode ser podcast que traz a nostalgia dos tempos. Não, pode ser podcast que você curtiu, assim. Que eu participei, normalmente eu não escuto muitos, mas vez por outra eu reescuto alguns episódios do AzilaCast. E aí tem alguns episódios que eu gosto. Eu vou citar 4 episódios podcasts, que são os 4 episódios que eu indico para... quando alguém me pergunta, cara, o que é podcast? O que é isso? Eu indico 4 episódios. Primeiro, o Rapadura Cast sobre Curtindo a Vida Doidado, que é um dos melhores episódios do Rapadura Cast. Eu curto demais esse episódio. É um dos filmes que eu gosto. Na época tinha o Maurício... Enfim, tinha uma galera lá. Acho que o PH também tava, né? Nossa, o Mal Saldanha! Isso, Maurício Saldanha. Nossa, Mal Saldanha! E aí, ele tinha... O PH ainda tava. O PH é bom demais, PH. E aí vem
O que eu acho que, assim, você quer entender o Nordeste? Escuta o Pauta Livre News sobre o Nordeste, cara. Aquele episódio... Não, Pauta Cara, Livre é demais. só Pauta de Livre. falar eu já tô rindo, porque é maravilhoso. O PH Pauta Livre é tentando demais. explicar o que é o aí dentro. É muito bom, cara. É muito bom. Você perguntou, né, de podcast que a gente escuta. Se a gente se escuta... Eu me escuto em todos os podcasts. Todos os podcasts que eu gravo, eu me escuto. Eu também escuto, Pelo menos uma vez eu escuto. Pelo menos uma vez eu escuto. E eu escuto conseguindo sair a criatura do criador, né? Uhum. Eu consigo me ouvir pra ver aquela pessoa que tá lá gravando, se ela falou coisas coesas, coisas concisas, se o pensamento tá... Até pra eu poder melhorar. Mas eu consigo mudar, eu consigo tirar isso, né? De uma coisa da outra. Mas tem... Eu adoro, de vez em quando eu reouço ainda, os guias do Grande Coisa, dos países que eles faziam, guia definitivo. Nossa, é maravilhoso. Os guias definitivos do Grande Coisa são excelentes. Os guias definitivos e aquele episódio sobre radioatividade é incrível. Cara, eu vou procurar. Vocês estão falando aí, eu vou procurar. Esse radioatividade eu não lembro, mas os guias eu lembro bem. O desastre radioativo. Pode ouvir que é excelente. Aí só pra finalizar, aí eu não posso deixar de falar o Azila Cast sobre o Senhor Pinóquio. Tem o parte 1 e tem o parte 2, né? Tem o Azila Cast Senhor Pinóquio, tem o Senhor Pinóquio à volta, e ainda tem o do Isaías, que são assim, são dois caras que são uma lenda na mitologia do Azila Cast. Vocês já tiveram aquele amigo que é mentiroso, é mitomaníaco, mente em tudo? Já. O caloteiro que passa a perna em você, é teu amigo vai passar a perna em você? Assim, escuta o Azila Cast, Senhor Pinóquio e Isaías, além do mito. Cara, são, assim, é maravilhoso. Quando eu escuto... Pô, falando de episódios memoráveis, assim, o que me arrepiou na época quando eu vi foi o Café Brasil sobre Bohemian Rhapsody, que o Luciano Pires destrincha a música. Putz, verdade, com o Luciano Pires. É incrível o episódio. Eu lembro disso, cara. Eu preciso anotar, que esse eu não conheço. Esse... É bem muito antigo, bom. é de Vou anotar 2013, por aí. Vou anotar, mano. Esse é muito bom. Café Brasil? Isso. Eu vou anotar que eu não tenho. Esse é bem interessante. Pega os mais antigos. Escriba Café mais também é um antigos. podcast muito Escriba. bom, Escriba Café, ele era um podcast de 2005, ele era um dos mais antigos, e ele era pouco conhecido, mas ele era extremamente bem produzido, pô. É isso que eu ia falar, cara, porque a qualidade de produção dele, cara, eu lembro de episódios, acho que um que me marcou, que eu lembro bastante, que acho que ele falando da mansão Winchester mesmo. Caraca, velho, a qualidade que o cara colocava ali sozinho, né? Ele gravando sozinho, né? Era muito brutal a Cara, diferença era muito bom, velho. podcast O normais. Escriba Café foi um dos podcasts que eu me inspirei pra fazer. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Eu disse que eu editei o PewCast. Teve um podcast que eles fizeram, um RPG sobre Krampus. Cara, foi um podcast RPG. Era um storytelling, era uma história do que eles criaram com roteiro, tudo. Cada um era um personagem. E, cara, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, que eu passei 2 meses editando. Nossa, Só eu. Eu já tentei. Cara. Na onda, quando o Nerdcast lançou lá o primeiro episódio dele de RPG, né? A gente tentou fazer um também, a gente fez uma gravação de 3 horas, eu comecei a editar, eu não vou editar isso nem fudendo, velho. Vai dar um trabalho da porra, não vai ficar bom, e simplesmente joguei fora. Nunca viu a luz do dia. Eu fui até o final, mas realmente deu um trabalho. Não foi, logicamente. Não ficou o Nerdcast, porque, cara, produção do Nerdcast, né? Pelo amor de Deus, não vamos comparar, mas assim, eu consegui, foi um desafio que eu peguei. Infelizmente deu um problema que na época de entregar, meu HD apagou, tive que refazer tudo de novo. Nossa. Foi mais 2, 3 meses. Foi aí você entra nos problemas de produção, né? As broncas que Foi dá. aí que eu aprendi que o editor tem que ter o backup em outro lugar. Não se confie só no O backup computador. do backup, é a versão 1, a versão 1.1, a versão 1.1.1. Eu tive a minha experiência de gravar um programa inteiro sem ter apertado o REC. Foi uma tristeza quando eu percebi isso. Não.
mesmo. Isso é mesmo. Naquela época que a gente gravava com o Skype, usava um Skype Recorder da vida pra poder gravar a chamada. Já tive coisa de perder gravação, ou então de estar editando há muito tempo sem salvar e o programa crashar e você perder uma hora de trabalho, assim. Não, hoje o que eu faço aqui, porque cada 1 minuto é Ctrl+S, Ctrl+S, Ctrl+S. É frenético. E hoje em dia, por exemplo, eu uso o Dropbox, né? E meu computador completo está no Dropbox. Então, eu tenho medo de perder qualquer coisa, sabe? Não, isso aí ainda não passei. Espero não passar tão cedo. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês agora de leigo. E aí a gente entra um pouco na parte técnica. Qual é o software de edição que vocês usam? Miau usava, Adonias usa e Miro usa. Eu usava o Reaper. Eu uso o Adobe Audition. Deveria tomar vergonha na cara e aprender a usar o Reaper, que tá sendo um software muito mais usado hoje em dia. Comigo já é diferente. Eu uso o Samplitude. O próprio Thiago Miro falou que eu acho que eu sou um dos únicos. Ele é o único, né, no Brasil. E eu deveria tomar vergonha na cara e ter aprendido a usar melhor o Audition, na verdade, na época. Mas eu creio assim, ô Júlio. Eu tenho uma frase que é minha, né? Não sei se vocês concordam. Eu acredito que, pra mim, né? Não importa o programa, o que importa é o resultado final. Ah, sim, sem dúvida. Sim. É isso que o Guanabara falava isso em 2010 nos cursos dele. Qual o melhor programa? Guanabara. O que você sabe usar. Eventualmente, Exato. você vai aprender a usar um ou outro, fazer uma coisa em um ou outro, até pela necessidade, porque às vezes, por exemplo, você pega um cliente que ele costuma usar determinado programa, né? Ele vinha editando o podcast dele e aí ele resolveu entregar nas mãos de um editor. Aí ele disse, cara, eu uso tal programa, você usa? Aí você aprende aquele programa, porque sempre aquele cliente vai querer o projeto. Porque se ele quiser fazer mudança, aí você tem que aprender a usar o programa, que você normalmente não usa. Então é isso, o editor ele tem que se desenrolar. Mas sempre tem o programa preferido, né? O meu é o Samplitude, o velhão. Isso é uma coisa que eu critico de alguns desenvolvedores, que tanto do Reaper quanto do DaVinci Resolve, né? Porque as ferramentas da Adobe são as mais populares do mundo para edição. E quando veio o Reaper, ele tem atalhos completamente diferentes, sabe? Você tem uma briga muito grande. E eu edito vídeo também com o Adobe Premiere. E eu queria aprender o DaVinci Resolve, porque tá sendo um software muito pedido atualmente. Mas quando eu abro, nada dos atalhos do Premiere funciona nele. A curva de aprendizagem do programa novo é complicada. É bem chato. Eu comecei a editar no DaVinci Resolve, depois aí eu fui pro Reaper. E de fato, essas curvas assim são bem chatinhas mesmo. De vez em quando eu edito vídeo, uma vez ou outra, perdido, eu edito. O meu carro-chefe ainda é a edição de podcast, mas eu edito vídeo. Eu uso muito, não é profissional, mas eu uso muito o Filmora. Eu acho que ele me atende legal naquilo que a galera pede, mas se precisar usar outro, cara, tem que aprender. Se vira e aprende. E aí, até aproveitando que você puxou essa questão de vídeo, cara, como é que vocês enxergam agora esses boom de MesaCast, cara, que tá tendo? Bom, tem um grande benefício. Tem um grande benefício pra mim que trouxe o MesaCast, que é, eu não preciso mais falar o que é podcast. Hoje, se minha mãe falar pra amiga dela, meu filho trabalha com podcast, já sabe, não tem mais que explicar. A internet na rádio, ou rádio na internet, acabou. Todo mundo sabe o que é podcast hoje em dia. Isso aí, de fato, melhorou bastante mesmo. Eu gosto justamente disso, que ele popularizou o nome podcast, embora eu ache que teria que se usar o nome MesaCast, mas vai lá, tá bom, popularizou o nome podcast. Hein? Mas mais os MesaCasts, eles são o mesmo formato de podcast, só que tá com vídeo sendo transmitido, sabe? E eles ainda são publicados nas plataformas de podcast, porque tem a galera mais purista que fala, não, podcast tem que ter feed. Se tá no YouTube, não é podcast. Essa história é antiga, né? Mas vai estar lá. É assim, no começo eu tinha um pé atrás, mas hoje em dia eu vejo com bons olhos. Até porque o podcast de mesa, você não tem um podcast de mesa com um elenco fixo que fala sobre temas variados. O MesaCast é mais um programa de entrevistas e pra ser bom ou ruim depende do entrevistado. Então, você pode gostar muito de um podpar, mas vai ter dia que o entrevistado você não tem nenhum interesse, tem dia que você vai gostar muito. Tem muito disso, é verdade. Assim, eu gosto também, não tenho nenhum problema contra o podcast mesa não, tá? Eu escuto, gosto muito do Inteligência Limitada. Podpar eu já não escuto muito, mas tem um outro programa, às vezes vai um entrevistado deles que eu curto, aí eu assisto
mais pelo entrevistado. Mas já tem o Três Elementos, que é um podcast de ciência também, que Tem é o no do YouTube. É muito como bom. Como é o do também. Sergião? Sergião, como é que esqueci o nome dele? Sacani? O Sergião Foguete. Sacane. E muito bom também. Já gravei com ele também. Não, acho que o Três Elementos é o do Pirula, do... Pirula. Olha que coisa. Olha como o podcast é eclético também. Cara, eu já vi MesaCast podcast do Pirula gravando junto com o Rodrigo Silva, que ele é um arqueólogo bíblico. E, cara, conversando numa boa, sem, sabe? Isso é muito legal, cara. É muito legal. E o Pirula, inclusive, até, infelizmente, ele tá passando por um processo aí, né, cara, de saúde, mas... A recuperação do AVC, né? Sim. Melhoras para o Pirula. Mas, ô Júlio, por que você não gosta de MesaCast? Cara, eu acho assim, eu vou ser muito sincero e muito honesto, eu acho que banalizou o podcast. Eu acho que além de banalizar o podcast, você setou uma barra muito alta ou mais alta pra quem quer começar. Porque se você for perguntar hoje pra alguém, por exemplo, se eu resolver fazer um podcast hoje e convidar vocês todos, e não só vocês que estão aqui, mas também todo o pessoal do Incontroverso, todo o pessoal do Novela, todo o pessoal do Mondcast, todo o pessoal da Radiofobia, todo mundo vai entender que a minha proposta é uma proposta em áudio, que é o que a gente tá fazendo aqui. Mas se você vem por uma pessoa que não tá envolvida nisso, ela vai perguntar, e vai passar aonde? Eu sinto muito isso toda vez que eu falo que eu tenho podcast. O pessoal, a primeira coisa que pergunta... Qual é o canal do YouTube? Qual é o canal? Qual é o canal? Entendeu? E algumas pessoas podem até recusar porque não vão ter essa veiculação de imagem, vamos dizer assim. Então, eu entendo que se eu começar um podcast hoje, começar a produzir meu podcast, eu tenho dezenas de pessoas a quem eu posso recorrer e que vão sentar comigo nesse formato que a gente tá aqui hoje, de gravação de áudio, cada um gravando seu áudio, e depois vão me mandar pra fazer a edição, etc. Mas tem gente que não vai. Tem gente que até é muito interessante, que eu conheço, que talvez não queira, porque não vai estar, entre aspas, dando a cara a tapa. Não vai estar com a sua imagem vinculada. Então eu acho que o podcast, o MesaCast, ele setou essa barra um pouco maior. E aí você tem um outro problema. Quando você seta a barra um pouco maior em relação a vídeo, não pode ser um vídeo de celular. Tem que ser um vídeo de uma câmera mais... 4K. Blá, 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 porque senão não vai ficar tão bom. E aí, a mesma exigência de perfeição que o Miau talvez tivesse no podcast dele, é algo que vai também, o meu convidado ou convidado de um podcast novo, ele vai querer ter essa perfeição que às vezes o produtor de conteúdo, ele não vai conseguir te dar no primeiro momento. Ele vai fazer uma gravação de celular, ou ele vai fazer uma gravação num estúdio que não é dele, que é alugado, que não tem os melhores equipamentos do mundo. O cara vai estar investindo uma grana que às vezes ele não tem pra fazer, né? Então eu vejo todos esses problemas assim. Nada começa como Podpah, nada começa como Flow, nada começa como qualquer outro MesaCast desses de grande audiência e tudo mais. Só que tem gente que pode não entender isso e pode ser um problema quando você começa a produzir conteúdo. A não ser que você tenha, como eu, como nós aqui, nós temos uma rede de amigos já dentro do podcast que entendem aquilo que a nossa proposta de fazer algo só em áudio. Isso pode travar muitas pessoas nisso que você falou, no sentido, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: se você tem um celular que ele grava um áudio legal, o áudio sai legal, você tá em um ambiente que não tem barulho, você bota 2, 3 pessoas conversando e o áudio capta legal, você já tem um podcast. Capta aquele áudio, faz uma edição, faz um tratamento. Já o MesaCast não, cara, é que nem você falou. Câmera, tem que ter a câmera, tem que ter o microfone, a mesa, tem que ter um ambiente visual favorável. Pessoas contratadas para operar tudo isso. Exatamente. Exato. O visual... Você tem que trocar as câmeras à medida de quem tá falando. O visual se torna mais importante em si do que o próprio áudio. O conteúdo, né? Sim. A praga dos cortes. Tem isso também, Eu né? acabei tendo que me render, porque tem podcast que eu edito, que quando tem alguma frase marcante
interessante, assim, ou algum discurso, eu pego aquele trechinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, aí vou gerar um vídeo com imagens que tenham a ver com aquilo que tá falando, já que o podcast não tem vídeo, para ser publicado. E você não, quando você publica, você não pode botar de onde veio aquilo, para gerar o engajamento de alguém perguntando de onde veio aquilo. É uma praga isso. Nossa, tem isso também. Mas partindo aqui já pros finalmente, qual seriam os conselhos aí que vocês dariam aí pra quem tá pensando em começar? Pra quem tá pensando em, sei lá, ou criar um podcast, ou, sei lá, começar nesse meio, né? Difícil. Mas hoje em dia, você tem que investir na qualidade. Então, começar um podcast lá em 2012, a gente comprava aquele LX3000 de R$90, gravava e publicava do jeito que dava, sabe? Você não gastava nada na época. Mas hoje em dia não tem mais espaço pra isso. É igual você também, se você vai fazer algo em vídeo, você no mínimo tem que fazer em Full HD com uma boa qualidade. Olha aí, você é um guerreiro, pô. Esse microfone. Eu estou aqui para o nosso ouvinte, já que estamos só em áudio, eu tenho aqui um LX3000 bagaçado pra mais de quilômetro. Que eu usava pra gravar. Esse headset carregou a podosfera inteira durante os 4 anos, ali de 2011 a 2015. E você sabe como é que eu comecei a gravar, Miro, o podcast? Qual era a minha ferramenta de trabalho? Era isso aqui, ó. Era um fone de PlayStation 3. Esse aqui que está na minha mão. Agora estou mostrando no nosso vídeo. Olha aí, velho. É um fone de PlayStation 3 que tinha um dongle que você plugava na USB. Foi o meu primeiro podcast, eu gravei com isso aqui. Depois veio o LX3000. Depois veio um BM800 com a mesinha de som vagabunda que eu comprei no AliExpress. E hoje eu tenho esse, que é um equipamento, não é caro nem nada, mas é um HyperX Quadcast, né? Você que tá pensando em começar, né? É uma excelente compra, o HyperX Quad X. Aproveita a Black Friday. Aproveita a Black Friday. Compra também um Solocast da HyperX também, é um bom microfone, né? E digo mais, a gente tava falando agora há pouco em relação a ganhos, né? Financeiros e tudo mais. Miro e Adonias, eles editam podcast, eles ganham seu dinheiro, etc. Mas eu e Miau, eu há muito mais tempo do que Miau, nós nunca ganhamos nada com podcast. Exatamente. Nós nunca ganhamos nada com podcast. Você sabe o que eu ganhei no podcast até hoje? 2 almoços que o Léo me deu. Olha aí. Eu fui almoçar com o Léo, o Léo falou, não, pode deixar que eu pago. Foi isso que eu ganhei com o podcast até hoje. E não é reclamar, não é reclamar. Júlio, se for botar na ponta do lápis, você ganhou uma coisa melhor até que, cara, dinheiro a gente precisa. Dinheiro a gente precisa e é importante, tá? Eu não tô dizendo que não. Mas assim, cara, amizade. Não, isso sem dúvida nenhuma. Amizade. Isso não tem. Eu tô tirando isso da equação, Daniel. Eu tô tirando isso da equação. Pronto, e aí falando em dinheiro, se você tem a intenção de ganhar dinheiro com podcast, eu diria pra pessoa escolher um nicho específico. Porque se você vai ser um podcast generalista, você só vai ganhar dinheiro tendo uma audiência muito massiva. Já se você tem, vou fazer um podcast, vou lançar agora um podcast de série sobre a série Pluribus, que acabou de estrear. Vai ter aí 10 temporadas de conteúdo pra você. Eu diria que é mais fácil você conseguir futuramente patrocínios, ou pelo menos campanhas relacionadas com a marca, do que se você for um podcast generalista, né? Sim. O podcast de nicho, ele é uma coisa que ele te traz um revenue, né? Ele te traz entre aspas, um lucro, né? Uma autoridade no assunto. Uma notoriedade dentro daquele núcleo que você tá focado, né? Mas é o que você falou. Quando você traz um generalista, você faz um podcast generalista, você tem uma semana você tem um assunto A, na semana seguinte você tem um assunto Z, aí você tem que ter uma audiência muito massiva mesmo, você tem que conquistar muito ouvinte, muita coisa para as marcas te notarem e, né, as insiders da vida, as basicamente, já fazendo o jabá aqui dessas empresas que não, da NordVPN, que são players no mercado de podcast hoje, né? Querendo ou não, esses são players no mercado de podcast, né? Sim. Então você precisa ter muita gente, muita audiência para você poder conquistar essas marcas para elas virem fazer.
E até onde eu sei, nem é ganhos financeiros altos, assim, né? Absurdos, Absurdos, assim, né? Você só vai ganhar muito dinheiro com bet. Você pode parar de o seu CLT porque a Insider tá te patrocinando. Não é assim que funciona, né? É isso. É engraçado isso da autoridade que você ganha, porque uma coisa que o MesaCast também trouxe, ele deu ao podcast um discurso de autoridade muito grande ao ponto de você ter pessoas fingindo estar em um podcast. Né? Não, isso é horrível. Fingindo que cara, é muito bizarro isso. Porque bate uma vergonha. Se aquela pessoa foi chamada para um podcast, ela é autoridade em alguma coisa. Essa é a impressão que o podcast passa hoje em dia. Cara, esses vídeos aqui aí são muito vergonha ali. Eu já vi esses vídeos, cara. Bota lá, dá uma vergonha, velho. Coisinha fingindo que tá... A cortininha, né? A cortininha. Isso é horrível, cara. É horrível. Não. Bota um microfone sem conexão de cabo nenhuma, né? Um Shure, um SM7B sem cabo conectado. Então, eu tenho um amigo que ele tem uma produtora de MesaCast aqui em Recife, e ele já me falou que é normal as pessoas contratarem tanto para criar esses cortes fakes, né? A pessoa vai lá já com o texto pronto, ele só pega as gravações depois, como a entrevista, porque para não parecer que é um podcast fake, ele tá de fato participando de um podcast com 2 pessoas entrevistando. Só que todas as perguntas e respostas já estão previamente prontas, que aquela pessoa não quer, aqui não foi nem ao vivo, mas aquela pessoa só quer os cortes pra ela botar nas redes sociais dela, pra gerar autoridade. Nossa. Ô, Júlio, você falou sobre... Você sabe que você me lembrou agora, Miro? Desculpa, Donias, cortar. Você me lembrou agora de uma coisa que ficou totalmente nebulosa quando veio esse assunto. Eu nem lembrava dessa história, né? Mas eu, de certa forma, produzi um podcast. Eu lembrei agora que é o seguinte. Eu fui convidado em 2000 e... um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, 2015, 2016, eu fui convidado a ser o host do podcast da empresa que eu trabalho. Olha aí. A empresa que eu trabalho, eu vou fazer o jabá que eu trabalho nela até hoje, né? É a General Electric do Brasil. A empresa que é por Thomas Edison. Cara, eu juro que você ia falar General Motors. Sabe aquele General negócio toda Electric. vez que aparecia aí, versão brasileira, aí você já pensa, Herbert Irish, aí já é outra coisa, não tem nada a ver. Então, e aí o que aconteceu? Mas o podcast tinha, como veio do setor de comunicações, né? Ele tinha esse formato de perguntas prontas, né? Então eu fazia a introdução, eu não... Foram 4 ou 6 episódios, agora não vou lembrar exatamente. Foram 4 ou 6 episódios. Eu sei que no segundo episódio, que era eu gravando a abertura, era eu gravando a pergunta, e eu já tinha a resposta da pessoa, porque a pergunta foi previamente enviada e o cara respondeu. Sim. Eles me enviavam o áudio da resposta para eu poder fazer um link com aquela resposta que a pessoa começou a dar, enfim e tal. Até que eu cheguei pro setor de comunicações e falei assim, não vou fazer mais isso. Eu vou convidar a pessoa, nós vamos entrar numa call e eu vou gravar essa call e aí eu vou perguntar, vou fazer, porque era um convidado só, né? Era um convidado só. Cada programa era um setor da empresa, né? Enfim. E aí eu fiz isso. Óbvio, eu não editei, né? Mas eu gravei todo esse conteúdo e tal. Então, assim, posso dizer que produzi um podcast? Então, talvez. Posso dizer que eu produzi um podcast. Produziu, pô. Um podcast empresarial pra empresa. É isso mesmo. Esses podcasts institucionais já acontece muito isso. Eu já editei também pra SAP que era dessa forma. E acontece demais. Mas esse que vocês estão falando de podcast fake aí, eu não lembro aonde que eu ouvi o termo pra isso, que é o esquizofrenia cast. Muito bom. O cara tá gravando sozinho. Maravilhoso. Gostei. É um bom nome de podcast, inclusive. O Júlio falou do material físico, né? O microfone bom, cara, eu lembrei que os primeiros podcasts que eu gravei, eu gravava... Vocês lembram aquele microfone que vinha com o computador antigo? Nossa. Cara, eu gravei com um microfone daquele, cara, imagina. Beijo pro meu amigo Tiago Baldo do Bondcast, que grava com ele até hoje. Nossa senhora, guerreiro, né? Tiago Baldo grava com ele até hoje. Pois é. Muito
bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, Júlio, Thiago, Adonias. Muito obrigado mesmo por participar aqui desse episódio aqui com a gente. É muito massa, cara. É poder ouvir a experiência de vocês com relação a tudo isso, né? Que a Podosfera é, né? Então, quero pedir pra vocês já fazerem o jabá de vocês. Adonias, puxa a fila aí. Depois vai o Thiago e depois o Júlio. Cara, quero agradecer, muito obrigado. É a primeira vez que eu vim pra cá pro Perspectivas. Eu às vezes enrolo a língua, tá? Desculpa, mas é isso. Ah, não esquenta não. Eu direto eu tô falando perspectivas, velho. Então. Eu quero agradecer, muito obrigado. Valeu mesmo. Me sinto muito, muito honrado. Obrigado porque você promoveu um reencontro de mim com o Thiago Miro. Fazia muito tempo que eu não falava com o Thiago. Que legal, tempo, cara. Mas é bom saber que ele continua na ativa, continua editando. Cara, é muito bom. Com o Júlio também, um reencontro com o Júlio. Eu já gravei com o Júlio uma vez, né? Inclusive foi o fatídico episódio do Matrix, que o nosso camarada lá disse que gostava do Matrix 4. Não, vamos falar do Matrix 4 que é bom. O cara propôs. Todo mundo saiu da sala. Propôs que a gente gravasse um episódio sobre Matrix 4. Não existe isso. Mas é isso, cara. Muito obrigado, valeu mesmo. Quem quiser me encontrar, vai lá. O Instagram é o @marques_editor, certo? Eu posto lá sempre meus trabalhos. Eu posto sempre. Eu posto sempre. Desculpa aí, editor, que vai fazer essa edição. Jonatas. Desculpa. Eu posto sempre lá os meus trabalhos. E também escutem o Incontroverso toda semana, todo segundo episódio novo. Eu tenho a honra de editar o podcast. O podcast também do Nintendo Podcast, tá bom? Nosso querido Tovar e do Michel também tem a honra de editar o podcast. E é isso. Muito obrigado, valeu mesmo. Bom rever o Thiago Miro, né? Conversar novamente com ele. Bom rever também o nosso querido Júlio. E bom pela primeira vez estar aqui no Perspectivas. E valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, pelo convite. Falar sobre o podcast é muito bom. A conversa de hoje foi excelente. E eu faço das palavras da Adonias as minhas. Foi um prazer rever você, conversar novamente com o Gil também, que a gente já gravou Radiofobia juntos. E conhecer o Cristiano, conhecer seu podcast quando você me convidou antes de ontem pra participar. Eu já ouvi 2 episódios, gostei pra caramba. Ouvi o de Lobisomem, né? Do mais recente. Bom demais. E vai ficar em definitivo agora na minha playlist do Spotify. E eu não produzo mais nada na internet hoje em dia, né? Eu só realmente participo no background, né, de alguns podcasts. Mas quem ficou curioso com o podcast de hoje, pode acessar o Mundo Podcast, eu mantenho ele no ar. Depois que o podcast ele se tornou tão popular assim, e começou a ficar tão fácil a produção dele, eu não vi mais motivação para continuar mantendo o Mundo Podcast atualizado, sabe? Porque não precisava mais, é muito fácil publicar um podcast hoje em dia. Mas quem quiser ver como uma questão histórica, você pode ir lá nos posts de 2013, 2014 e ver como era a podosfera na época, né? São milhares de posts lá que a gente fazia falando sobre podcasts, tutoriais, coisas que a gente mesmo publicava que continua no ar lá. Legal. Júlia? Olha, eu queria só fazer uma reverência aqui ao Thiago Miro. Thiago Miro está entre os grandes editores de podcast desse Brasil. Com certeza. Obrigado. Grandes mesmo. É um precursor, tanto quanto o Guanabara, quanto o Léo Lopes. Ele tá nessa toada aí faz muito tempo que eu conheço ele, enfim. Mas eu queria, antes de me despedir, eu queria citar aqui alguns podcasts que eu ouvia que não existem mais. Que são coisas que além do grande coisa que a gente já falou e que tá aí de vez em quando, tivemos aí assim um breve retorno, não sei se o Miro viu, o Papo de Gordo, fizeram uma live essa semana, eu vi que eles soltaram um episódio 199, que olha, é um episódio gravado em 2019, que nunca tinha saído. Esse podcast estava na gaveta faz 6 anos, e inclusive é um podcast de novela. Eles falaram de novela. Não tinha remake de novela nenhuma ainda. E é assim, Papo de Gordo é uma energia caótica, e é uma energia caótica que eu fui arremessado a 2014, 2013, quando eu comecei a ouvir podcast e tal. Era muito bom. E o Papo de Gordo era muito grande, né? Porque muito bom. A gente só conhecia o Papo de Gordo pelo podcast, mas no meio de dieta, de culinária,
tudo. O Papo de Gordo era maior que o Jovem Nerd, sabe? Porque ela era muito maior fora da bolha de podcast, né? Não, realmente, assim, o Papo de Gordo, a energia caótica do Papo de Gordo é fantástica, é muito boa, né? O próprio Pauta Livre, a gente já falou aqui também, né? Que também não existe mais. O Pauta Livre parece o Angra, né? 1.500 formações e ninguém é original mais, né? Ninguém é original mais, exatamente. E assim, né? De vez em quando aparece. De vez em quando pinta no feed um episódio, né? Mas é muito bom também. Tem também um que eu gostava muito, que era o Papricast, do Marton Santos. O Papricast do Marton Santos. Tem também um que o Miras talvez não conhece, que é o ChupaCast. Eu lembro pelo nome, que é do Magrelo, acho que nunca ouvi, que é do Abaca, esses caras. Também podcast que eu ouvi muito na vida. E eu tenho, o Miro deve ter. O Miro deve ter. A camiseta do Radiofobia 1.0, que são as entradas dos podcasts. É uma camiseta que eu tenho, tá? Eu esqueci, eu ia pegar, esse tá no meu armário. São aberturas de podcasts, todas elas escritas lá numa arte, enfim, que existe. E a maioria dos podcasts ali nem existem mais, né? Nem existem mais. Então, assim, são podcasts que eu gostaria muito de ver na ativa de novo, né? Mas eu sei que a vida leva o produtor de podcast a lugares onde ele não tem mais tempo, ele não tem mais condições de fazer, de levar, né, isso adiante, porque o podcast antigamente era muito na mão, né, era como o Miau fazia, né, produzia de fio a pavio, né, desde do assunto da pauta até a edição, passando por convidado, enfim. Hoje em dia muita gente já não tem mais tempo, a idade é outra, né, das pessoas também, quem começou aos 20, aos 25, hoje tá com 40, 45, enfim, a vida já é outra, né? Como diz o Léo, né? A vida acontece, né? A vida acontece, exato. A vida está bandida, né? Ela acontece. E é isso, olha, agradeço mais uma vez estar aqui. Peço perdão novamente pelo atraso, mas foi um atraso que eu avisei que eu ia chegar tarde, e cheguei até um pouco mais tarde do que eu tinha avisado, né? Mas é sempre bom, é sempre um prazer estar aqui. Sempre que precisar, pode contar comigo. Mesmo que eu atrase, e se não quiser que eu atrase, só me avisa que aí eu nem apareço. Não, mas pelo menos você veio. A Yara deu migué e não quis participar. Gente, nós estamos gravando isso aqui no feriado, tá? 20 de novembro. A Yara, onde que a Yara tá? Tá na academia fazendo jumping? Não tá, ela deve estar em alguma... Ela foi pro sítio, ela tá descansando. A Yara não era a Thaís, não, que ia gravar, não? Ah, é verdade. É a Yara que não é a Thaís. É a Yara que não é a Thaís. Tem isso também. Na realidade, a Thaís também ia participar e acabou não participando. Pô, e ela nem tá de feriado. Eu vou mandar um WhatsApp pra ela agora. Que isso? Isso aí não justificou a falta? Cadê o atestado? Tem atestado? Tem atestado, pô. Ela justificou. Deixa eu só falar uma coisa. É uma coisa que a gente não falou, mas vale chamar a atenção. É a questão das piadinhas internas que o podcast criou. Também. Isso faz com que o ouvinte ele faça parte do podcast. Porque ele cria um elo, né? Que ele se fideliza naquele podcast, só ele entende aquela piada interna. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, aqui no Perspectivas, por exemplo, não podem faltar duas piadas. Não pode faltar a piada a Yara, que não é a Thaís. E o Van Helsing. E o Van Helsing, que é um filme ruim pra caceta. São duas piadas que não podem faltar nesse podcast. Não é tão ruim assim, não. Mas... Não, mas assim, mesmo que... Eu não lembro, mas mesmo que eu achasse um filme pica da galáxia, eu ia falar que o filme é ruim, só pra cutucar a Yara. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. O recadinho é o recadinho de sempre. Se você gostou, compartilha isso nas suas redes sociais. Ajuda o Perspectivas a continuar aparecendo por mais gente no Spotify. E é isso. Sem mais recadinhos. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast.